Olá! 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 Bom, a gente está começando mais um Stonks Podcast, o podcast que é gravado pelos alunos, né, em parceria com a Toledo Prudente Instituição de Ensino, tá? O pessoal vai estar se apresentando aqui, mas hoje, graças a Deus, a gente está gravando o nosso 6º episódio. A gente teve uma demanda do pessoal perguntando por finanças pessoais, então a gente está fazendo Finanças Pessoais parte 2, tá? A gente gravou como 2º episódio o Finanças Pessoais, a gente falou de algumas coisas, só que o pessoal gostou bastante do episódio, falou assim, eu acho que poderia voltar. Então a gente está gravando Finanças Pessoais parte 2, mas antes disso a gente vai apresentar quem está aqui com a gente. A gente vai estar disponibilizando para vocês tanto a gravação em áudio nas plataformas, então o Spotify, o Deezer, o Anchor. Agora, muito legal que a gente está em 2 novas plataformas, que é o Google Podcasts, e a gente também está nos podcasts da Apple Store. Então você pode estar procurando lá Stonks Podcast, que a gente já vai estar lá. E para você que quer uma experiência em imagem, vai estar sendo disponibilizado no YouTube. Então, se apresenta aqui da minha direita, por favor. Olá, pessoal. Aqui é o professor Murilo Paiano. Eu sou professor aqui do Centro Universitário Toledo Prudente, professor na área nos cursos de saúde, fisioterapia, estética, cosmética e de engenharia civil e produção. Sou químico de formação, com mestrado em ciência dos materiais, um entusiasta dos investimentos. É legal que o Murilo, por base, é professor de química, né? Formação em química e investe também. E nada me impede de estar aqui. Exatamente. Isso que é o maior tabu que a gente quer quebrar aqui também. Apresenta aqui, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu travei nessa parte que eu esqueci, né? Confundi com a live. Mas enfim, meu nome é Evair, sou estudante de contabilidade. Atualmente sou consultor financeiro pela W1 Consultoria, uma empresa que eu trabalho como autônomo, de consultor financeiro. E é isso. Esse ano me formo de contabilidade, né? Top. E aí, Brunão? Cara, como o Evair já falou, sou o Bruno, trabalho no Grupo Itaú e curso de administração e sou pessoa viciada, fissurada em investimentos ou... CPA 20. Não, CPA 20 eu tenho também, mas enfim, não isso, mas sou fissurado em investimento, tento respirar e viver os investimentos, né? Investir sempre que dá, então é isso. Hoje a gente vai começar com finanças pessoais, lembrando as nossas referências bibliográficas para quem está quiser, no caso, pegar um conteúdo além daqui, quiser estar comprando um livro, ou vendo um vídeo, assistindo um podcast, ouvindo um podcast no caso. A nossa referência bibliográfica é o Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Primo Rico, né, do livro básico dele, do 1000 ao 1 milhão, O Me Poupe, da Natália Arcuri, e toda a bibliografia do Gustavo Cerbasi, que foi a pessoa que difundiu finanças pessoais. Foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira pessoa que começou a publicar livros de finanças pessoais. Então ele tem temas bem bacanas até também, a respeito de casamento, a respeito de filhos, como você consegue encaixar tudo isso. Então, recomendo a compra, você pode estar comprando em qualquer lugar, Amazon, enfim, Livraria Saraiva, fica à vontade, tá? Sem contar que tanto o Thiago Nigro quanto a Natália Arcuri e o próprio Gustavo têm seus respectivos canais no YouTube, principalmente a Natália Arcuri, que tem uma linguagem bem inicial, bem introdutória para todo tipo de público, um linguajar democrático, e depois você pode avançar para o Thiago Nigro e todas as outras fontes, além do Stonks Podcast do Grupo de Finanças Toledo, que vai ajudar bastante. Isso, o Robert Kiyosaki também, para quem quiser uma experiência em inglês, ele também tem um canal no YouTube, tá? Tem muitos vídeos lá, não só dele, mas outros vídeos de alguns outros canais que estão com a imagem dele. É bem bacana, eu acho que vale a pena também, tá? Sim, e lembrando que a gente delineou essa pauta, como o Bruno bem disse, fruto de uma revisão, de uma pesquisa de opinião que ainda está aberta, que a gente vai disponibilizar no link do YouTube, de acompanhamento, né, de percepção aí da opinião do público, dos ouvintes e não ouvintes, porque a gente quer saber também quem não ouviu nada, o que gostaria de ouvir. E quem ouviu, se gostou, se não gostou, tem toda uma pesquisa lá para a gente começar a quantificar a opinião do público e assim melhorar e trazer um produto melhor, um conteúdo que atenda da melhor forma a todos, né? Então, por isso que a gente vai falar novamente de finanças pessoais. Exato. Trazendo aqui uma pauta construída na base da resenha, da conversa, né? A gente teve um brainstorming aqui legal. A gente fez em meia hora essa pauta. A gente fez em meia hora essa pauta, mas voltada assim, de voltar a falar sobre vieses comportamentais, né? Mudar o mindset, né? Tá na moda falar isso.
mas mudar o teu ponto de vista e de comportamento a respeito de dinheiro, porque esse é o primeiro passo, você tem que mudar a sua mentalidade, para depois nós colocamos aqui 3 passos essenciais, né, de como realmente começar a investir, fazer dinheiro e começar a investir. É que a gente ainda, querendo ou não, no Brasil, Dinheiro é tabu. introduzindo o tema, né, É tabu. de viés comportamentais, o dinheiro, querendo ou não, é um tabu. Então, o pessoal às vezes fala assim, vou gastar tudo porque amanhã eu não vou estar vivo, só que geralmente a pessoa tá viva que fala isso. E às vezes... Entendeu? Então, você fala assim, a gente só vive uma vez na vida. Não, concordo com você, entendeu? Mas geralmente você vai estar vivo no outro dia, aí você vai acabar sofrendo consequências, então você acaba ficando endividado, devendo cartão de crédito, ou você vai fazer um empréstimo para comprar uma casa, um carro novo, né, que é o carro novo que saiu. Você vai ficar endividado. Então Ou pior, você vai estar envolvendo terceiros num problema que era só seu. Exato, às vezes você pega um empréstimo no nome, sei lá, de um aposentado, por exemplo, o seu avô ou o seu pai, que tem, querendo ou não, uma taxa de juros menor, e vai acabar, né, sujando o nome deles. Então, são Porque dois você problemas ficou que você com tem. vergonha de pedir ajuda antes, Exato. Sim. de se abrir, mostrar suas finanças, poder ir atrás de informação porque você tem vergonha de falar de dinheiro, mas depois você vai ter que passar uma dívida pra frente aí pra outra pessoa. É isso, o pessoal da W1 faz bastante, consultoria no caso, né? Faz nesse caso. E é isso que eu vejo bastante, cara. Eu vou ligar pro pessoal, aí eu pergunto dos objetivos financeiros dela. Claro, surge na conversa. Aí ela, às vezes, tem pessoa que fica meio tímida, tipo, mas eu gosto de fazer isso daí mais no meu particular, eu não gosto de... eu invisto, mas eu deixo baixo, digamos Entendi. assim, né? Invisto e deixo baixo. É aquela pessoa que tem vergonha de falar de dinheiro, tem um tabu, digamos assim. Às vezes na família dela ela não fala muito, não surge muito mesmo esse assunto de dinheiro no jantar de família, por É exemplo. porque, tipo assim, querendo ou não, assim, a gente já vai entrar no tema aqui, mas é uma geração passada, um pessoal mais antigo assim, querendo ou não, o dinheiro era totalmente um tabu. Hoje em dia a molecada mais nova, né, eu, o Evair, por exemplo, a gente tem mais, não só mais facilidade, mas a gente é mais aberto para comunicar esse tipo de coisa. Então, tipo, tanto eu quanto o Evair investe, o Murilo investe aqui também. Então, acho que a gente está mudando muito e daqui para frente tem a tendência de ser mais aberto, as pessoas saberem mais, se informarem mais também. Sim. É isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de viés comportamental, né, porque igual a gente introduziu o tema falando que o dinheiro é um tabu, é uma coisa que está se mudando, a gente entra primeiro no perfil dos endividados. Tem vários. Sim, tem muitos. O Evair tem alguns perfis aí para falar, né? Isso. Quando a gente vai conversar com o pessoal, é muito interessante saber primeiro qual que é o perfil dele, porque o cara quer aprender finanças, o cara quer organizar a sua vida financeira, é muito importante ele ter a consciência, e a pessoa que vai ajudar ele também, de que as finanças dela não vai ser igual, não vai ser um padrão, é sempre diferente, cada um tem a sua vida, né? Então, dentro desses perfis endividados, a gente tem, por exemplo, o pagador, o endividado, primeiramente, né? Que é aquele cara que nem sabe se ele vai conseguir pagar a dívida dele de tão grande que é. E Ele não tem noção do buraco, né? ele não tem noção do buraco. E ele também nunca tentou negociar, por exemplo. Tem alguns que nunca tentaram negociar com o banco. Ele só vê lá 200 mil de dívida e deixa correr. Que é uma coisa que dá pra fazer, que a gente vai falar mais pra frente. Que é Esse é renegociação. pior que o devo não nego, né? É. Porque ele não tem nem noção do que deve. Tipo assim, o cara aceitou a situação dele e tá por isso mesmo. Aí tem um pagador, que é o cara que está sempre pagando dívida. A vida dele é pagar dívida para os outros. É pagar juros para o banco, é pagar juros para que seja quem for. É o pagador. Ele paga, mas só fica nisso. Tem o 0 a 0, que é o cara que tudo que ele recebe ele paga. Mas compra as também não coisas fica dele, endividado. mante um padrão de vida, mas ele Legal. não consegue sobrar nada. O cara que tá empatado. É o cara que está empatado, só que involuntário. É o 0 a 0 involuntário. Porque tá. tem o voluntário também. É o que sobra. Aí ele fala, sobrou dinheiro, eu vou gastar mesmo. Entendi. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou sair, eu vou... trabalhei o mês inteiro, eu vou gastar mesmo. Ele tem a capacidade de investir, só que ele fala assim, não, eu vou gastar com alguma outra coisa. Ele não tá errado. Não tá errado. Mas ele tá perdendo uma oportunidade de prosperar. A organização dele tá um pouco... precisa mudar, no caso. O viés comportamental. Mas então eu não tenho direito de curtir com o dinheiro que sobra? Calma, Não, a gente vai falar conversar disso. sobre isso. O 0 a 0 voluntário é o caso típico de... Se mudasse o mindset do cara, já ia mudar muita coisa. É que porque- parece meio clichê por causa do bagulho de coach, essas coisas assim. Mas é que o cara, ele realmente pode poupar já. Ele não precisa reestruturar totalmente o fluxo de caixa. Claro que dá para sobrar mais, se reestruturar. Claro. Mas ele não precisa fazer uma grande reestruturação, negociar dívida. Ele não precisa de muita coisa para começar a poupar pouco Só já. dá um chutinho nele assim que ele já cai da É só ponte, considerar vai. assim, se você começar a poupar X, assim que você recebe, não vai mudar nada na tua vida.
E você Exato. ainda vai poder se reorganizar e lá na frente fazer uma coisa legal que você quer fazer. E você ainda mais importante, vai poder curtir a sua vida. Exatamente. Você vai estar trilhando o caminho para você conseguir sua casa, seu carro, aquilo que você quer, casar, viajar, mas você não vai deixar de sair, você não vai deixar Não pode. A gente vai falar isso mais pra frente, mas assim, tem que curtir sua vida. Então, vamos retomar aqui, vai para o público, vamos trazer um momento de reflexão, todo mundo abaixa a cabeça, fecha os olhos, põe a mão no coração e pensa comigo agora que tipo de endividado, de que tipo de perfil você é, porque às vezes não é endividado, né? Retomando, o primeiro... Primeiro é o Total, endividado, né? o endividado total. E que não faz Esse, nada. ele tá no vermelho Há e muito ele tempo. há muito tempo e ele não consegue, o buraco fica cada vez mais fundo, certo? O outro, O pagador. É o cara que tá nessa dívida aí, tá na roda, mas ele tá que nem um hamster, né? Ele tá pagando, mas ele não sai da roda. Ele não sai tudo que daquela vem, vai. É aquele que brinca que, Só se vive uma vez na vida. mal vejo o salário pingar na conta, vai tudo. Né? A E gente fala ainda- muito de juros compostos aqui, Ó, no lado bom, esse é o cara que tá na outra ponta. Posso É o falar cara uma coisa? sim. Eu trabalho no Grupo Itaú, né? Maior Você vê muito disso. maior, não é nem com um cliente, não é nem tipo assim com isso. É com o maior conglomerado, né, financeiro da América Latina. Os próprios funcionários falam isso. Pô, meu salário caiu, nem vi. Pingou, nem vi. Já foi tudo pra conta. Falo, cara, você tá trabalhando num banco, entendeu? Tem algo errado aí. Tem alguma coisa errada, toma cuidado. Mas Aí, tá vendo? E o próximo? O próximo é o... O empatado. O empatado involuntário, né? Que é aquilo... Sim. Aquele negócio. Paga um monte de boleto, paga a comida da casa, né? Os gastos fixos essenciais. A escola das A crianças, escola das crianças. Quando e olha- não sobra nada. virou o mês. E aí Virou o acontece o ciclo de novo. Exato. E depois o... O voluntário. Geralmente, a maior parte do 0 a 0 voluntário é jovem. Porque Sim. eles gastam... Ele ainda não tem aquilo tantos essencial. passivos. Aí ele fala, sobrou um dinheiro. Aí ele fica feliz porque sobrou, mas ele fica feliz porque ele vai poder gastar mais. Exato. Né? E aí você pergunta pra ele, tipo, se você põe na ponta da caneta, você vê que sobra. Mas... E às vezes sobra dependendo bastante até. Esse é o pior. Mas ele não... Acaba não, enfim. Às vezes a pessoa tá em outro perfil e tá sobrando dinheiro no fluxo de caixa dela, mas ela não sabe para onde vai justamente por falta de organização. Ela fala, mas onde que tá esses R$1.000 aqui? Ou às vezes Ela também fala, não nem sei. sabe onde colocar esse dinheiro. Que é justamente o link necessário que você deu pro próximo ponto dessa pauta de viés comportamental. Não tenha medo Do seu extrato. do seu extrato Porque bancário. depois desses estágios, qual é o estágio que tem? O poupador, o investidor, porque você tem que poupar dinheiro, é simplesmente você poupar ele de você gastar. Você deixa separar ele. Mais prático, você deixa o dinheiro na poupança, tá? E a gente vai falar também depois de novo, porque a poupança não é um investimento, mas é um estágio para você começar a investir. Colocar nela é melhor do que não colocar. Exato. Depois do poupador a gente tem um investidor, mas a galera pensa em investidor como? Pensa no Um cara engravatado. Investidor rico. profissional. pensa como se fosse um tio Patinhas, o cara nadando no dinheiro. O investimento serve para você atingir um objetivo, é um caminho um investimento. Justamente. E é legal, você falou disso, porque assim, eu tô de short, chinelo e o Murilo tá de short e alpargatas aqui, então tipo, e a gente é investidor, nós três somos investidores aqui. Alpargatas porque é do Grupo Itaú e eu confio muito no produto. Pode ser também, né? Tô brincando. Mas essa questão do medo do extrato, galera, é principalmente para os primeiros perfis, né? Os perfis mais problemáticos, porque você tem que parar de ter medo de encarar o que está acontecendo lá dentro do seu banco. Isso é verdade. Porque o sistema por trás de um banco, ele é extremamente mais inteligente que você. Muito mais A respeito de saber fazer dinheiro. dinheiro. E às vezes é o seu dinheiro. Então você tem que olhar se você está com a anuidade que você pediu para zerar, se ela zerou de fato. Você tem que olhar se você está no negativo, se você vai pagar Cheque IOF, especial. cheque especial. Você tem que olhar se a data de tal dinheiro que se comprometeram a depositar para você, se o Pix que o teu amigo pagou do bar de ontem chegou, se deu problema. Você tem que acompanhar o que acontece. Você não precisa ficar logando no aplicativo do seu banco toda hora. 5 em 5 minutos. Mas pelo menos todo dia é o mínimo, né? Para você acompanhar, para você ter noção do que está acontecendo e principalmente para aquele que é endividado. Também assim, a taxa a manutenção do cartão de crédito, da conta também. Então, assim, é interessante porque a gente vai falar mais pra frente, mas hoje em dia você tem banco que, tipo, já te zera tudo. Porra, aquele TED que você faz, hoje em dia, tipo assim, tem gente que, querendo ou não, ainda faz TED.
Não sei porquê. Que nem esse, por exemplo, minha avó. Minha avó é um pouco mais idosa, ela não foi no banco, ela não quer, eu falei assim, eu não quero fazer o Pix. Tá bom, vó. Mas ela também não paga o TED. Mas tem gente que faz TED. Tipo assim, você tem a oportunidade de zerar o TED em banco digital, você pode fazer o Pix. Então, assim, você tem outras alternativas. Outra, quantos, né? Você que vai ouvir, a gente já falou isso no episódio 2. Se você está pagando mensalidade para banco e anuidade de cartão, estão rindo da sua cara. Você é o melhor cliente pro banco. Existem opções tipo assim, o banco gratuitas. não tem nada a perder. Ele vai lá, coloca a taxa, se o cara não reclamar, vai ficar. O se banco o cara reclamar, ele isso. consegue tirar. E não é nem o cara que não reclama, ele nem sabe. O problema é esse, tem gente que nem sequer sabe quanto está pagando de taxa. Já vi muito caso assim. E quando sabe e não reclama, ainda tá errado. Não, quando sabe e não reclama, pro banco é ótimo, porque tá te cobrando, você não tá reclamando, pro banco você é o melhor cliente. Você tá alavancando muito, entendeu? Se ele pegar bastante gente assim, é isso que o banco quer. O banco trabalha com seu dinheiro, entendeu? E aí vão responder pra gente, mas é só R$ 9,50 por mês. Não tem, a taxinha é pequena. Ou R$ 4,99. R$ 4,99 e tal. Você tem que saber que isso não deixa de ser dinheiro. E uma vez me falaram isso. Tá, então abre a tua carteira aí e pega 5 e rasga na minha frente. Tem coragem? Ninguém tem, né? Ninguém tem coragem. Você tem coragem de rasgar R$2? De jogar uma moeda de R$1 no bueiro? Não. 9,99 é a Amazon que o cara paga. Mano, se eu achar uma moeda de 50 Disney. Centavos... Entendeu? Já fico feliz com a moeda de 50 Quem nunca achou uma moedinha no chão e ficou mega feliz? Nossa. Né? Na enxurrada, em algum lugar. É dinheiro, não adianta. 50 centavos, pô. Nossa, for de 25 centavos, já tô lucrando já, filho. Isso daí a gente pode pensar pela terceirização da culpa que a gente coloca às vezes, nas outras pessoas, que querendo ou não, uma mudança de mindset que as pessoas têm que ter para começar a melhorar o jeito que elas lidam com as próprias finanças, né? A questão do banco é uma. Às vezes ela ouviu tanto que a poupança é ruim, às vezes ela ouviu tanto que pagar taxa para o banco tem como você ficar isento, mas ela não quer ir atrás. E na hora que ela vê que não vai conseguir uma aposentadoria que ela deseja, não vai conseguir comprar a casa que ela quer sem ter que financiar 30 anos, ela fala, mas é porque o banco me rouba, o governo me rouba, não sei o quê. Cara, mas se você está olhando que no seu lerite, você paga tanto de INSS para ter uma aposentadoria que você não quer, tá certo que você é obrigado. Por que você não faz alguma coisa para mudar isso? Saia da inércia. Você tem que ser o passivo. Saia da inércia da relação. Não adianta ficar terceirizando culpa, principalmente essa questão do banco, do governo, da situação. Porque, gente, tanto o banco quanto o governo... o terceiro é aceitar. Exato. Sempre vai ter alguém para você culpar, porque sempre vai... o governo vai estar sempre aí, o banco vai estar sempre aí. E, gente, o banco, assim, vamos falar o banco e o governo. O banco, ele vai ter sempre, assim, tem áreas no banco que eles vão ficar pensando todo dia, gente, como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Como que a gente pode pegar mais dinheiro? O governo, a Receita Federal, o fisco faz a mesma coisa. Gente, o que a gente pode tributar para ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, assim, você tem que estar uma pessoa ativa, falando assim, cara, o que eu posso fazer para não perder dinheiro? Justamente. O que eu posso fazer para não perder dinheiro, entendeu? E eu acho que é interessante a gente já entrar no tópico, que é como que a gente consegue se organizar para pagar uma dívida e quais as dívidas que eu devo pagar primeiro? Justamente. Eu acho que... Não sei, vocês me corrijam também, mas... Tá. As dívidas que tem que pagar primeiro são aquelas que têm maior potencial de crescer, né? São as que engordam mais rápido, né? Cheque especial, dívida do cartão, rotativo. Você tem que quitar aquilo que vai te assombrar no mês seguinte de uma forma muito pior. Creio que talvez sejam as primeiras. Caso tenha alguma... Na hora de listar, né? Porque você pode ter várias dívidas. Às vezes a pessoa ela pode estar adimplente com alguma dívida, mas ela já prevê que ela não vai conseguir pagar. É um ótimo momento para estar negociando, porque o banco não vai querer perder dinheiro. No exemplo do banco, o banco ele trabalha com dinheiro, então ele não vai querer perder dinheiro. Se você negocia com ele adimplente, você já vai ter uma credibilidade muito maior do que se você já estivesse dando calote no banco. E é legal a gente falar também que o que acontece? O banco, ele, assim, quando ele vai publicar o balanço dele, que é um documento e tudo mais, o que vai acontecer? Ele já tem uma área, né, uma linhazinha que chama PDD, que é Provisão para Devedores Duvidosos. Isso. Então, o que acontece? O banco, ele já contou que você não vai pagar. Ele tem uma margem. Ele tem uma margem. Então, por exemplo, você pegou 150 mil reais, você pagou só 50, aí fala assim, Murilo ali, acho que não vai pagar 100 mil reais, não. Então, assim, ele já contou que o Murilo não vai pagar 100 mil reais. Vamos imaginar que você consegue renegociar, um exemplo assim, hipotético, tá? Você vai pagar 20 mil reais. Para o banco já é ótimo.
Porque ele já não ia receber aquele dinheiro, ele tá ganhando 20 mil reais ainda. Então Então já tá contabilizado lá no Exato. protocolo que eles fizeram, já tá no balanço lá. Exato. Você vai No pagar. balanço. O que você entrar é a mais. Exato. Porque Então ele vai estar disposto a negociar com você. ele tá disposto. Assim, o que ele receber, pra ele tá ótimo, entendeu? Porque o banco vai conseguir trabalhar com esse dinheiro. Sim, e não sei, eu acho que também a questão as dívidas, como organizar para pagar as dívidas e quais pagar primeiro, eu acho que também entra quais evitar que se tornem dívidas. Né? Cheque especial. Não, mais do que isso, gastos essenciais. Né? Você não pode dever para energia a ponto de ter a conta da sua luz da sua família cortada. É Você não verdade. pode dever água. Você não deve comprar Internet. alimento no crédito. Acredito que não deva. Não sei, é minha opinião. Ah, se Eu você for ouvia pagar no falar isso. próximo mês, tá ok. Isso, mas para quem tem habilidade de lidar com aquela questão de rodar o crédito corretamente. Porque uma vez eu escutei isso, não lembro quem me falou, mas e principalmente quando a gente se direciona para cidades pequenas, onde o tal do fiado ainda existe muito forte, E existe, tá? né? Eu sei. Minha família inteira é cidade pequena, a gente sabe como que isso é forte lá. Você pega e vai ao mercado para comprar comida que você vai comer naquele mês. E Isso predata. vai ser pago depois. Né? É como se você estivesse numa aposta de se eu morrer eu não vou pagar e eu já comi. Sei lá. Entendeu? Isso. Não, A única vantagem que você vai tirar da situação seria essa. Porque no outro mês você vai precisar comer também, só que você vai ter que pagar do mês passado. Não faz isso- sentido. Ó, por Não exemplo, faz. é muito comum, isso até o mercado na GAI fazia muito aqui, tá? A gente tá tentando pegar exemplos práticos aqui pra ficar mais assim... Contextualizado. Pra contextualizar, por exemplo, o mercado na GAI fazia muito. Meu pai fazia muito isso, mas aí meu pai falou assim, cara, depois você vai ver se tem 10 cheques predatados lá. Nossa, o tal do cheque. Cheque predatado, por exemplo, você comprou hoje, que hoje é dia 5/6, você vai predatar o cheque pra dia 5/7. Entendeu? Então, tipo, você vai esperar um mês pra pagar o que você tá comendo hoje, gente. Não faz Uma coisa de sentido. noção, assim. Não entendeu? faz sentido. Além de você priorizar esses gastos essenciais para você não ficar endividado com relação a isso, é uma prioridade que você tem que ter, tem que pensar na outra ponta também, né? Certo. Da pessoa ficar devendo para você. Exato. Sair emprestando dinheiro para amigo é comprovado cientificamente que destrói amizades e as finanças pessoais Não, da pessoa. amizades à Família também. E família também. Amizades Por isso à que parte. dentro dessa conta, quando você conseguir ajeitar aquela sua dívida gigante, que tem aquele juro gigante, se você deve para algum amigo seu, se você deve para algum parente, Pague-o. coloca ele na sua fila, já como uma das Honre. prioridades. Pague-o, ou se ele te deve, cobre-o, por favor. Não tenha Questão de honra. não tenha vergonha de cobrar também, porque é um dinheiro seu. Então, Acabou. Tem aquele cara que você já sabe que não vai mais pagar. Então você já, aprendi aqui, não vou emprestar de novo. exato. E é legal também a gente falar de dívida, além das dívidas com potencial de crescimento muito forte, como por exemplo um cheque especial, que tem uma dívida de tipo assim, uma taxa Quantos de por cento tá um cheque especial? mínimo 8%. Aí, tá vendo? Então, assim, ou um cartão de crédito, que é uma dívida de 15%, tenta pagar essas primeiras, mas se você não tiver umas dívidas dessa, tenta pagar as que têm menor juros. Porque os juros é menor, você tem mais capacidade de pagar. Ou também, por exemplo, Que tá rápido. que tá rápido. Ou, por exemplo, renegociação. É o que a gente falou aqui, tenta renegociar, porque o banco ele já não espera que você vai pagar. Se você pagar um pouco para ele já vai ficar feliz. E você vai ter mais relacionamento com o banco se você precisar pegar um crédito, um empréstimo, ou fazer alguma coisa, vai ser mais fácil para você. Isso se ele já não tiver vendido sua dívida, né? Não, geralmente eles vendem. Já tá vendido. Sem contar que você não pode também achar que a gente está ensinando uma fórmula sacana de Quebrar o banco. De quebrar o banco, de fazer assim, já que o banco perdoa, então eu vou me manter endividado, vou fazer um empréstimo lá, vou negar e vou deixar a bomba explodir, depois eu renegocio e pago muito menos. Você pode estar fazendo Mas, isso. mas você vai estar quebrando todo esse viés comportamental de prosperar, porque você não vai Exato. prosperar assim de jeito nenhum. Não, e além que assim, você vai estar dando dor de cabeça para você e muito provavelmente para sua família também. No longo prazo, isso Com daí certeza. é um desastre. É um desgaste e assim, se você for precisar, você fala, muitas das vezes você pode acabar não precisando. Graças a Deus que você acabe não precisando de um banco, assim. Mas se você precisar de um terceiro para financiar um projeto, uma casa, um carro, o banco vai falar, não vou te emprestar, porque você não pagou o que você estava devendo no outro, para que eu vou te emprestar? Você não vai ter nome. Exato. Justamente. Então tá, a gente falou de qual dívida a gente pagou primeiro, então a gente tem que agora avaliar os gastos essenciais e não essenciais. Sim.
Só que lembrando que essencial para mim não é essencial para você. Sim, isso é uma coisa muito individual, muito conotativa, né? Vai depender da percepção de cada um. Às vezes a pessoa toma um remédio lá que pra ela... É essencial. É um Claro. remédio que se você não tomar, você morre. A gente sabe que tem coisas Fica que são muito essenciais ruim. para todos, Aham. né? Aluguel, moradia, alimentação, Internet. internet, saúde, comunicação e tudo mais. Então isso é essencial para todo mundo. Mas Sim. aí a gente entra naquela parte, tipo assim, pô, um gasto no final de semana é essencial para você? Talvez não. Talvez você consiga não. às vezes ficar na sua casa. Então, tenta, tipo assim, pega todos os seus gastos durante uma semana toda, vai anotando tudo. Vai anotando tudo e fala assim, ó, esses aqui são todos os meus gastos. Você consegue elencar o que é essencial. E eu acho que o mais importante para todo mundo aqui é o seguinte, gente, a gente está fazendo esse planejamento, mas não é para você tirar o seu conforto, o seu estilo forma de alguma. vida, o seu padrão de vida, o seu momento de lazer. O lazer é importantíssimo para ter uma saúde de vida. Hoje na pandemia a gente consegue ver isso tranquilo, porque o cara percebeu que pra ele sair sexta-feira pelo menos uma vez no mês era essencial. O cara tá ficando triste. Essencial. O cara- então, isso Sim, daí sim. você não vai precisar cortar. Não é para cortar. É só você organizar as E, ó, suas vidas. e eu vou dar um exemplo de, às vezes, o que não é essencial, pode parecer não essencial e, de fato, é para uma realidade. Se a gente pega e fala assim, fulano lá tá gastando com Netflix e depois reclama que não tem dinheiro. Custava cortar? Tá. Vamos supor que esse fulano, ele tem na família uma Irmãzinha. irmã com depressão. E uma das coisas que faz ela dar uma acalmada nos nervos é assistir um seriado, um desenho animado, seja lá o que for. Ou ter uma irmãzinha pequena mesmo né? também. Ou tem então isso. ele que está pagando, mas na verdade ele está dividindo a assinatura com mais um monte de gente e você nem sabe. Que daí entra naquela velha história de não julgue a vida alheia, você não sabe a verdade dos outros. Eu sempre escuto isso. Isso é bíblico, tá, gente? E isso é fato, né? Cada um cuida do seu. Agora, se você coloca na ponta do lápis, né, tudo que vem da sua família ou só você, sei lá, tudo que entra, né, fazer o seu balanço ali e ver quanto que está saindo, e aí você vai encaixar em um dos perfis que o Evair falou. Se você, vamos pegar o do mínimo ali, que é o 0 a 0, o empatado, né? Você consegue cortar algumas Eu coisas? não consigo fazer sobrar nada. E aí existem duas formas, sempre em qualquer empresa, em qualquer matemática. Ou você aumenta o que entra, ou você diminui o que sai. Para ter saldo, é assim. Tem Correto? hora que não dá mais para diminuir o que sai. Aí você Exatamente. tem que tentar aumentar o que entra. Exato. Ou esse aumentar o que entra, às vezes ele vai demorar muito, né? Não significa que é para você pegar e começar a fazer bolo e vender na rua, Não. né? Às vezes significa, mas às vezes significa você começar a entender se estão reconhecendo Você na de forma empresa. meritocrática na sua empresa, se o teu salário condiz com a sua formação, se você está no emprego certo. Então, às vezes, isso é um ponto de partida para uma reflexão muito profunda da sua atual situação. Exato. Se você né? está numa empresa que te dá espaço para crescer, caso você invista em você mesmo, faça um curso diferente. Às vezes Não, eu estou numa empresa que eu gosto e está pagando bem, mas apesar disso eu estou com um gasto muito alto, porque eu estou com alguns problemas, família, não sei o que lá, tal. Então, Beleza, mas às vezes, e você, se você quer muito tentar melhorar, você teria como procurar usar uma habilidade sua para fazer um freelance de alguma coisa? Exato. E lembrando que assim, se você tem uma empresa meritocrática e você sabe que ela não é meritocrática, no caso você sabe disso, você continua, a culpa é exclusivamente sua. Exatamente. Não é dela? Porque a empresa já deixou claro que não quer que você cresça. Ela não tá obrigando você a ficar lá também. Ela não tá Sim. obrigando. Justamente. Entendeu? Então, enfim. E dentro ainda, deixa eu só, dentro dessa parte do não essencial, é aquela questão do... Eu falo muito isso pra mim quando às vezes eu vou fazer um gasto muito alto em algo. Será que vale a pena? Será que vale a pena? E aí entra muito naquela, né, tipo, minha mãe pega e fala, filho, você não tá... isso aí, será que você deveria? Será que você precisa, né, gastar com tal coisa? Vou trocar de celular, vou não sei o que lá. Preciso comprar, quero muito comprar tal coisa. Você tem que avaliar, primeiro, se você merece aquilo e você está se presenteando, você não precisa chegar ao ponto de achar que não deve fazer mais isso, mas então eu não vou comprar mais nada, não vou comer uma comida lanche, que é mais alguma cara, coisa, ou vou fazer um passeio com a minha namorada, com o meu marido, sei lá com quem, Parceiro. para guardar dinheiro, né?
Então, significa... Eu tô quase me perdendo, mas calma. eu vou Não, segurar. vai, continua. Você tem que avaliar, porque às vezes o merecimento, né, a recompensa de você comprar algo, mesmo que possa custar caro, para sua realidade ali vai valer a pena, né? Vai valer Sim. a pena. Então, desde que se você tem controle, se você tem capacidade de pagar aquilo, não significa que você vai ficar ali sem guardar um dinheirinho por um mês, mas você comprou algo que você queria muito, tá válido. Ninguém vai te culpar por causa disso, não. Sim, eu acho que assim, você tem que entender o que você quer. Você quer ter um prazer momentâneo com uma pessoa que você gosta, ou uma situação que você gosta. Fala assim, não, eu quero ter pronto final. Ok, a escolha é sua. Mas se você fala assim, não, eu consigo, isso aqui é só um prazer mesmo, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu consigo me abdicar e consigo juntar dinheiro para investir ou qualquer outra coisa do tipo, ou comprar um curso, comprar um livro. Ok, são escolhas, entendeu? Tem que escolher o que é melhor para você. Por exemplo, se o cara ele tiver consciência do que vai custar ele fazer isso e mesmo assim ele quiser, é tranquilo ele fazer. Porque ele problema sabe dele, o planejamento entendeu? dele, ele sabe o que vai afetar. Exato. Mas, por exemplo, o Murilo falou, eu quero muito comprar um Quero muito celular. comprar uma guitarra. Uma Um guitarra, exemplo. uma guitarra esse mês. Ele vai saber qual que vai ser o que vai afetar no planejamento dele, nas finanças dele. Beleza. Mas vamos supor que ele compre uma guitarra todo mês. Também No não caso, dá, né, uma filho? mulher, por exemplo, que vai lá e compra roupa todo mês. Todo mês você realmente quer muito. Você precisa de roupa todo mês? Todo Olha, mês e você... Nossa, eu preciso daquela bolsa. Será? Será? Às vezes você tem que se avaliar as coisas que você quer também. E, né? a gente, assim, só pra resumir, a gente não tá falando pra você deixar de você ter sua vida. É pra você organizar, pra falar assim, eu preciso muito disso aqui, ou eu só quero porque tava numa promoção, porque eu tenho um desejo de ter. Se você quer porque você tem um desejo, você pode ter, desde que isso entre no seu planejamento, que seja cabível, que você consiga pagar depois. Mas se você não consegue pagar, não tem sentido entrar um negócio desse. Então, por exemplo, até uma coisa que a gente sempre fala, extensão do cartão de crédito como renda. Então, assim, você ganha 3 mil, tem 2 mil de limite, gente, o cartão de crédito não é. Você não ganha 5 mil por mês, você ganha 3 mil. Ou, por exemplo, você ganha 3 mil por mês e gasta 5 mil por mês, gasta 4.500, você não tem capacidade de pagar isso. Então, assim, até uma coisa que a gente vai entrar aqui, que é o padrão de vida de acordo com o salário. Sim. E antes de passar para essa parte do padrão de vida, eu até recebi uma mensagem aqui da Eliara, uma amiga minha, porque eu estava perguntando para umas pessoas mais próximas de algumas ideias de finança pessoal. Certo. E ela respondeu agora, encaixando muito bem sobre isso, que ela colocou aqui dicas de como não gastar por impulso. E como saber se algo é caro ou barato. Mas o algo caro ou barato a gente pode ver depois. Só que esse gasto por impulso é uma coisa muito, muito real, porque já é uma questão até de comportamento psicológico. Eu já conheci pessoas que, por nervosismo, acalmavam as suas tensões fazendo compras. Sim, Fazendo normal. compras, tipo, compra online e depois você vê que você tem lá um monte de coisa desnecessária que você comprou porque você queria satisfazer, às vezes, uma ansiedade. E tá ok. Então, você tem que tá ok e calma. Tá ok, assim, tá ok se cabe dentro do que você consegue. Igual a gente falou, tudo tá ok você fazer, desde que cabe no seu planejamento. Sim, só que tem que tomar cuidado porque às vezes você Que geralmente vai... não cabe. Geralmente não cabe e às vezes você vai usar isso como desculpa para manter um vício que você nem sabe que é um vício. Isso. Porque, por exemplo, a pessoa ela tá ansiosa, ela vai lá, compra, quando ela compra, passa. Talvez seja Gera bom um gatilho para ela. para responder essa questão do impulso, lembrar do QP2A, né? Uhum. Que o QP2A é O método do Thiago Negro. é um método aí mnemônico, né, para você decorar de que P2, são 2 P's, né? Quero, posso, Preciso e agora. E agora, Né? é. Então, assim, gastar por impulso, aplica isso para você. Se pergunta, quero, tá? Eu posso, que é uma das mais fortes, né? Eu Eu preciso. preciso de fato daquilo. Mas eu preciso agora ou posso esperar um ano? Isso, eu preciso agora ou eu posso esperar a Black Friday? Eu preciso agora ou eu posso esperar juntar um pouco e pagar à vista com desconto? Né? Às vezes você consegue aguardar também e você vai comprar de fato. E isso talvez vai educar o seu impulso. Exato. Essa colocação que você falou do vício é interessante porque eu lembrei de uma vez uma pesquisa, não sei se fui eu que li ou se falaram para mim, né? Que falava sobre o pessoal que tem vício em tabagismo, fumar cigarro. Ah, tá. Você acha que o alívio dele vem na primeira tragada ou assim que ele pega e tira o cigarro do... A partir que ele pega.
Porque ele é o hábito dele, dele saber É o que ele vai movimento. fumar, é o movimento que ele está fazendo, que ele vai fumar, que alivia ele. Às vezes a pessoa que está comprando, ela não fica satisfeita quando ela está com a roupa mesmo usando no seu dia a dia ou quando ela passa o cartão. Mas Ela só está do satisfeita hábito, né? só dela estar na loja provando tudo e sabendo que ela vai levar e Exato. não importa como. Então isso daí pode ser uma maneira dela analisar se ela precisa de ajuda também, porque às vezes é roupa, mas às vezes pode ser comida. Às vezes pode ser às vezes a pessoa pode só precisar de um tratamento psicológico. Justamente, às vezes uma terapia. A É. pessoa tem que ter ela Tenha tem que medo se de permitir- terapia. Ela tem que se permitir ser autorreflexiva. E isso entra muito que assim, não ter preguiça de querer aprender. É. Acho Justamente. que não ter preguiça de querer aprender, porque assim, você aprendendo, você pedindo ajuda, sendo humilde, né? E, gente, humildade não é você falar que você é inferior aos outros, você aceitar que você é inferior. Não, humildade é você falar assim, eu não sei, você me ajuda? Isso. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Você pode me ajudar? Eu quero aprender. Às vezes você tem um primo, um namorado, você tem um amigo que entende um pouquinho disso, que seja um pouco organizado com tal coisa, que pode te dar uma luz. Às vezes os seus pais, que não têm noção do que você está passando. Exato. Às vezes você pode... Essa questão da preguiça, né? Tá me lembrando muita coisa que entra na resposta que eu precisava dar para nossa amiga Eliara, e isso vai para vários Obrigado, outros Eliara. amigos aí. De como saber se algo tá caro ou tá barato. Primeira coisa para evitar de comprar alguma coisa cara é não ter preguiça de pesquisar. Poxa vida, quanta gente aí compra no primeiro lugar que vê, não tem a pachorra, como diria antigamente, a vergonha na cara de meter um busca-pé, né? Um jacotei da vida, um zoom, olhar um site de pesquisa, o próprio Google Shopping lá, você coloca um item lá, iPhone, e aí entra no Google Shopping, ele vai lá dar todas as lojas que estão vendendo. Às vezes algum lugar está com promoção, o uso de um cupom, uma oferta de madrugada. Existem grupos no Telegram que ajudam a comprar o melhor notebook, o melhor não sei o que lá, num preço bom. Não ter vergonha de pedir desconto à vista. Não ter vergonha de pedir desconto à vista. Lembre que, da mesma forma, se alguém aqui já vendeu alguma coisa na OLX ou no Marketplace do Facebook, né? Sei lá, você tem uma bike para vender. E aí você sabe que ela está usada, mas que ela está conservada e vamos supor que ela valha, de fato, R$800. Você, como vendedor, você já vai pedir mais. Porque você sabe que vai ter um choro, vai ter uma disputa de preço. Se você quer vender ela a R$800, você vai pedir milão ali para o cara baixar e cair nos 800 que realmente você queria. Então você tem que pensar que quem está vendendo está pensando assim. Exatamente. Então se você for do outro lado da linha, do fio, e for o comprador e ver essa bike de milão e não chorar, você vai pagar milão, só que o cara venderia por 800. Então você tem que dar uma chorada, uma brigada. É direito seu, isso não é vergonha. E parece miserável, parece pão duro. Não. Você só está exercendo um direito ali que muitas vezes vai ser o justo. A hora que você pegar um desconto, você vai estar pagando por um preço mais justo do que ele valia, né? Se isso Toda se loja tornar tem a um sua hábito, margem. você vai economizar muito no longo prazo, né? Sim, todo gerente de loja tem cota margem para desconto, o vendedor tem. Se você dá uma apertada lá, o vendedor fala, eu não posso fazer nada. Não, pergunta pro seu gerente. Chega lá, conversa e tal. Eles têm a margem, porque você às vezes pega o desconto do outro que não pegou, né? Dentro Exatamente, da porque planilha. como muita gente já adota essa posição, digamos assim, passiva, do cara simplesmente eu pago, aceitar, quanto que tá? Beleza. eles vão ter uma margem ainda maior para poder negociar. Uma coisa que eu tinha como problema pessoal meu, há um tempo atrás, era eu querer sempre achar o melhor custo-benefício. Só que às vezes eu olhava, vamos supor, com o mercado que está mais barato, está com muita promoção, ele fica 6 quilômetros da minha casa. Só o custo de eu ter que me deslocar até lá, ter que fazer a compra, voltar, sendo que tem um mercadinho que é um pouquinho mais caro, só que está do meu lado, e eu vou economizar tempo e em troca de um pouco de dinheiro, às vezes vale fazer essa conta. Vale a pena também. Tipo assim, você não vai conseguir o melhor custo-benefício em tudo que você faz. Sim, a gente tem que olhar o custo-benefício, tem que olhar preço e saber balancear quanto escolher cada um, né?
Porque, por exemplo, às vezes, nem tudo do bom e do melhor lhe convém. Mas, às vezes, comprar alguma coisa de boa qualidade que lhe custe mais caro, quando a gente fala principalmente de tecnologia, de mobília, de carro, significa que você vai evitar gastos desnecessários com aquilo, principalmente na área de manutenção. Então, nem sempre adianta você optar pelo que é mais barato no mercado. Ah, não, eu vou comprar isso porque é o mais barato de todos. Comprar da China. Eu vou comprar essa comida no iFood porque é a mais barata de todas. Tá, então você vai pagar barato e vai comer porcaria? Vai comer um negócio mal temperado, Às frio? vezes o barato sai caro. Exato. Aquele velho Tipo ditado, assim, né? gente, deixando muito bem claro, não tem problema nenhum comprar da China. Mas se você entende que muitas das vezes é um produto descartável, é um produto que a qualidade dele foi feita para ser usado, utilizado até um período menor de tempo que você comprasse um original, eu acho que tudo bem. Mas se você comprar e falar assim, não, vou comprar para durar para sempre, também não dá, né, amigão? Não. E, bom, dentro do padrão de vida e de acordo com o salário, que foi um tópico sugerido, é importante a gente pensar que, né, cai naquela de não adianta comer mortadela e arrotar presunto. Não dá, amigo. Não adianta. Ou pior, arrotar peru, né, que a gente fala. Peru no caso. A gente tem que pensar de sempre saber alinhar na verdade, isso alinha com aquilo que a gente falou de o que eu recebo e o que eu gasto, né? Fazer aumentar o que você recebe ou diminuir o que você gasta, porque o nosso objetivo aqui é tentar educar e instruir você a conseguir fazer sobrar pelo menos um pouquinho que seja para você melhorar a sua condição de vida, para você prosperar. Eu falo muito em cima desse verbo, que eu gosto muito dele, dessa palavra, né, da prosperidade, né? Você tem que prosperar. E para muito isso, importante o cara ter em mente que ele não vai poder gastar mais do que ele ganha. Isso. Parece muito básico, mas Mas é batata. Mas é muito negligenciado também. E é muito fácil, você se permite de uma forma muito fácil subir seu padrão se você sobe sua condição salarial, seu trabalho. Só que tem que tomar cuidado. Merece subir o padrão? Ah, eu quero mais conforto, tal. OK. Mas você tem que subir num ritmo coerente, né? Acho que a primeira coisa no caso, quando você pensa, é tipo assim, puta, você tá num salário e teve, cara, 1.000 de aumento. Você fala assim, nossa, agora eu vou conseguir comprar tal coisa, vou conseguir gastar mais, às vezes, no final de semana. Tudo bem, né? Igual o Murilo falou, tudo bem. Mas você também tem a capacidade de, querendo ou não, agora investir mais, se você manter o mesmo padrão de vida. Sim. Beleza. Então, meninos, né? Vamos, o ouvinte tá lá e aí ele tá pensando tudo isso, tá refletindo. Pô, eu já entendi agora a parte comportamental. O que eu faço que é para fazer dinheiro, no caso? Vamos dar uns primeiros passos aqui, então. Eu acho que sempre, né? O João bem disse no segundo episódio que você tem que investir em você sempre. Eu acho que esse sempre vai ser a maior garantia de resultado. Sem dúvida. É você investir em você mesmo. Em educação, formação, na sua saúde, na sua mente, no seu espírito. Investir não é só pagar curso, não é só fazer cultura inglesa, não é só comprar o curso sei lá de quem. É também você ter, né? Às vezes uma formação de base. Então. Controle emocional. Exato. Né, controlar sua ganância, controlar sua ansiedade, controlar seu medo. Exato. Então, o investimento pode ser até de você decidir fazer uma meditação antes de dormir para ter uma noite mais tranquila. E acordar melhor no outro dia para ser mais produtivo. A gente tem que lembrar que existem diversas formas de investir. Investir seu tempo da forma correta. E, claro, o dinheiro também. Gastar dinheiro num curso não é gasto, né? É investimento, exato. Ele entra como um investimento. E assim, pode ser um curso, tanto uma faculdade, às vezes como um curso de inglês, que é uma coisa que assim é necessário e básico se você quer sair do país ou você quer entrar às vezes numa multinacional. Às vezes você quer se especializar, você já está formado e você quer melhorar o seu ranking no mercado de trabalho, né? Você quer dar um update no seu LinkedIn, engordar seu Lattes, seja o que for. Às vezes uma especialização. Faz uma pós, um mestrado. Né? Eu atuo em que área? Vamos lá. O Evair, área da contábeis, certo? Você vai se formar esse ano, correto? Isso. Beleza. O que hoje no mercado, Evair, você tem como, sei lá, crescente na sua área? Qual é o nicho dentro de contabilidade que é muito forte? É que no caso eu estou mais na área de consultoria financeira agora, né? Mas vamos falar de contábeis, né? O que eu acho que está muito forte é planejamento tributário.
Porque muito contador Que vai mudar. entende das contas, entende das alíquotas, entende das leis, porque tá sempre lendo lei. Já é a rotina do contador, tá lendo acompanhando lei, lei. Sim. Só que ele não tem aquela malemolência que o advogado tem para montar o caso, para ir atrás, para poder fazer Não, e outra restituição. coisa que... Aí acaba que o advogado paga um freela lá pro contador, o contador Exato. ganha uma mixaria e ele não ganha o mel mesmo do negócio, ele não consegue ganhar por falta de conhecimento mesmo, extra. Não, né? e outra coisa... É uma área muito grande. Não, muito parte grande. tributária, tanto para advocacia quanto para contabilidade, é uma coisa que ao longo do tempo vai ser alterada. A gente não vai ficar com essa reforma tributária que a gente tem hoje. É uma coisa que pode vir a ser alterada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem interesse em alterar. Não sei se ele vai ser reelegido, né, em 2022, mas caso sim, ele vai ser alterado. E se vier outra pessoa também pode dar continuidade nisso. Então... muda tudo, porque pagar tributo no Brasil é muito caro e muito difícil de você entender o que você está pagando. Então... Mas uma pessoa que, por exemplo, faz contabilidade e está assistindo a gente aqui, não quer seguir na área tributária, mas gosta de custos, cara, se você sabe Excel, por que você não chega naquele cara que vende açaí lá na esquina e falou, eu faço os custos daí da sua loja, eu vou ajudar você a poder se organizar aqui e eu vendo a planilha para você, o negócio, eu te acompanho. Faz esse tipo de coisa, pode gerar uma renda extra e uma experiência para você entrar também no mercado de analista de custo. Que, cara, é um mercado muito bom também, analista de custo. Sempre vai precisar. Sempre precisa. E a pergunta que eu fiz, coincidentemente, entrou dentro de uma área que penetra na parte de finanças, né, da parte contábil, mas eu só quis tomar como exemplo, porque, né, e o médico veterinário? Né? E aí ele pega e olha, o que está saturado no mercado, eu vou competir com um monte de gente e não vou conseguir. Né? Quantos que, sei lá, cuida de cachorro, tá? Aí o cara pega e olha e fala, nossa, mas o gato é um novo animal de estimação que está na moda. Muita gente tem gato. Vou começar a cuidar médicos de gato. Veterinários têm especialidade Em gato. É acostumado a lidar com gato, a atender. Gato é totalmente diferente. Eu falo isso porque por propriedade. Você tem gato? Eu tenho gato, minha namorada é médica veterinária. Eu já tive gato, sei como é que é. Se especializar num nicho pode ser promissor, porque você vai ser um dos primeiros, né? Vai ser de uma nova turma que ainda vai saturar um dia. Né? É a tendência, o pessoal se especializar cada vez mais. A engenharia deu um boom de uns tempos pra cá, que antigamente falava no Brasil, eu até lembro. Minha mãe falava, não filho, vai virar engenheiro, o Brasil tá faltando. Aí depois de 3 anos, pronto, tem um monte de engenheiro. Na época de 2014 ali. Foi aquela época mesmo. Não, mas e mesmo assim, a gente tá aqui com o curso de engenharia e com egressos bem empregados. Nós temos alunos aí em Minas Gerais, tem alunos em diversas construtoras, incorporadoras aqui de Prudente e fora do estado de São Paulo também. Mas por quê? Porque buscaram nichos que ainda tem. Exato. Por exemplo, se o cara se forma contador, tá lá com o CRC, mas ele só é contador, ele não sabe o que ele gosta. Ele tem que ir atrás do ele só é mais um. Dentro da área dele, só é mais um. Porque diploma hoje tem muito diploma. Que nem você tava falando ali do médico veterinário. Uma coisa que eu pensei, porque hoje em dia tem bastante seguro, né, para pets, a gente trabalha com isso também, porque tem pessoal que gasta bastante com pet. E eu vou brincar com aqueles... Você sabe de que gasta bastante, né? Vocês conhecem aqueles pug, também, né? Aqueles bulldog francês que tem problema de respiração, que eles são tão selecionados artificialmente. Esse é um problema, eles são braxcefálicos. Que eles são tipo o Fiat Maré dos bichos. Lá na frente ele vai dar problema. Ele fica roncando, dá dó. Cara, se um veterinário ele pega, cara, eu vou pegar esse seguro aqui, eu vou aceitar, eu vou ficar conveniado aqui, porque daí tá aumentando cada vez mais o tipo de gente sei lá, que tem em aqui. Bulldog, pode ser. Ele pega um nicho. Lembrando ele tem que o Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. O Pets patrocina nós aí. Por favor. Então, assim, investir em você sempre vai trazer o melhor resultado e não significa comprar somente cursos, né? É saber gastar seu tempo corretamente e usar a sua energia de forma correta. Exato. E agora acho que a parte legal é que, assim, como que a gente guarda dinheiro, sendo que eu tenho uma renda baixa... Ou gastos altos, ou se, por exemplo, minha maior parte da renda já está comprometida com muitas coisas que eu não consigo ter tanta flexibilidade, por exemplo. Esse é um desafio muito grande. Uma questão que é muito interessante de se colocar é que um investidor mesmo, que já tem o hábito de investir,
ele não espera sobrar para investir. Não, é a primeira coisa. Então, ele tem a noção dos seus gastos essenciais, fixos, os variáveis também. Ele sabe como que é o padrão de vida dele, então ele já sabe quanto que ele pode aportar no começo do mês para ele conseguir viver com o resto. Exato. Isso é questão mais de organização mesmo da pessoa. Organização. Né? Se a pessoa está no 0 a 0 voluntário, por exemplo, é muito rápido. Se a pessoa está no 0 a 0 involuntário, que não sabe mais ou menos... É mais fácil. Ela vai ter que se organizar, mas vai ser mais fácil. Agora, se ela está endividada e não sabe por onde ela vai começar a pagar, que a gente acabou de falar, ela vai ter que primeiro fazer um planejamento da dívida dela para ela se organizar e poder começar a aportar antes. Porque se ela for esperar para sobrar, é muito difícil. E eu acho que uma dica que eu posso dar é olhar para trás. E né, numa análise de números, de dados, sempre o histórico vai trazer, né, uma informação interessante. Porque se você se organiza e olha para trás, sei lá, pega o histórico ali dos últimos 2 anos, ou pelo menos do último ano, e quanto maior o histórico, mais representatividade você vai ter. E aí olha quanto que você ganhou, principalmente se é uma pessoa assalariada ou tem o próprio negócio, que a renda oscila. E se você faz um simples gráfico num Excel da vida, ou pede para alguém que entende um pouquinho fazer para você... Tem aplicativos também. Você vê aquela oscilação do que você ganhou, do que você gastou, às vezes você vai ver padrões, né? De tipo assim, todo mês de janeiro eu tenho gastos muito altos, porque eu pago IPVA, porque eu pago a matrícula das crianças, Dia das Mães, aniversário de não sei quem. Aí todo Natal, todo mês de dezembro também tem um gasto mais alto porque é o meu mês de férias. E tem Natal também, né? Tem e você parente tem que se vem. organizar. Por exemplo, como eu sei, no caso de Murilo, e isso muitas pessoas, né? Sabe que o mês de janeiro eu tenho lá o meu CRQ para pagar, o Conselho Regional de Química. Que eu sou obrigado a pagar para poder trabalhar. Eu tenho o IPVA do carro, que eu sei que se eu conseguir pagar à vista, eu vou pegar um desconto. E tenho mais alguma coisa ali. Dependendo do teu seguro, que você paga também, do carro. Seguro, do carro e tal. Se eu sei que isso está entrando em janeiro e, coincidentemente, graças a Deus, eu tenho um 13º que vem em novembro e dezembro, pega ele e já paga tudo. Já aloca, já separa ali em alguma coisa que você sabe que você não vai passar perrengue em janeiro, porque o salário de janeiro às vezes não vai dar conta de tanto gasto. E isso pode variar para outros meses, mas você tem que olhar para trás e ver esse perfil. E também porque às vezes o salário de janeiro está comprometido com as coisas que você fez em dezembro. Porque em dezembro você tem, dependendo, pode ter propriamente aniversário de alguém, mas você tem Natal, tem viagem, tem férias, tem festa. Então, assim, gente que às vezes pode vir na sua casa e, assim, você quer tratar bem uma pessoa, você vai comprar as melhores coisas, vai dar... Enfim, é complicado esse tipo de coisa. Mas, assim, o que o Ivar falou é bem interessante. Em qualquer livro que você pegar, então pode ser no Homem Mais Rico da Babilônia, ou do Tiago Nigro, ou da Natália Arcuri, que é o Me Poupa, eles sempre vão falar assim, ó, tente guardar 10% antes, assim, quando você recebe o seu salário, tenta guardar sempre 10% do seu salário para investir. Tem gente que não consegue 10%. Se você conseguir 5%, beleza. Ou você fala assim, Bruno, eu consigo juntar 1%, tá ok, você está juntando alguma coisa. É alguma coisa. Tem que ser aquilo que, de acordo com o seu planejamento, vai ser tranquilo. Se sobrar muito depois de você ter feito isso, eu guardei 10%, mas mesmo assim sobrou. Beleza. Quando você tiver uma noção melhor de como que é o seu ano financeiro, você vai saber certinho quando que você vai poupar bastante, quando você vai poder poupar um pouco menos. Eu acho que é a questão de criar o hábito. Então, assim, criar o hábito. Você vai saber o mínimo que você vai conseguir poupar. Você não vai começar juntando R$1.000 por mês, entendeu? Você junta assim, fala, Bruno, eu consigo juntar R$20 por mês. Pô, já dá para investir com isso, entendeu? Já dá para você fazer alguma coisa com isso, entendeu? E tente, na medida do possível, aumentar. Não é isso. A gente sabe que é na medida do possível, porque o cara vai falar, pô, você não sabe da minha história, da minha vida, o perrengue que eu tô passando. Não sei, de fato não sabemos, a gente não pode generalizar todas as dicas aqui. Exato. Por isso que eu falo na medida do possível. Porque a partir do momento que você coloca a reserva, o guardar dinheiro, o famoso cofrinho, o investimento, como uma das prioridades dentro dos seus gastos, né? A partir do momento que o salário pingou na conta, você já sabe, por causa da organização, tudo que você tem que pagar, e você já alocar ali, vou separar R$100 aqui e não mexo nisso. Pronto, depois você trabalha com o mês, com dinheiro. Quiçá R$50, R$20. Não vai ser um problema. Isso, como o Bruno falou, deu gancho até para mim falar o que eu estava querendo falar, né? Que quando a gente está lá na W1, a gente faz lá
o diagnóstico da pessoa, a gente mostra lá os 10 passos que a gente coloca para todo cliente. Certo. Os 3 primeiros é tranquilo, não dá para me falar aqui de boa. Cara, não tem como você fazer, começar a investir, não tem como você poupar Você tá fazendo dívida. uma coisa isoladamente. Ou seja, não tem como você guardar o dinheiro antes de você começar a gastar o dinheiro com o seu dia a dia, se você não fez um controle de fluxo de caixa, por exemplo, uma organização, e se você não gasta, não gasta mais do que você ganha, né? Ou se você está seja, endividado também. Você fala assim, puta, eu quero investir, mas estou com dívida. Pô, principalmente quem está lá embaixo nas categorias, digamos assim, aquela categoria lá que está muito endividada, ou que está no 0 a 0. Aquela pessoa que aceitou já da dívida. Você tem que estar fazendo todos os passos ao mesmo tempo, digamos assim. Você tem que estar se organizando, você tem que estar tendo noção do que você não gasta mais do que você ganha, para aí então você poder estar prospectando o investimento que você vai poder estar fazendo no mínimo. Tem que lembrar que assim, gente, às vezes um investimento não vai te dar todo, assim, vou falar com porcentagem, no caso, às vezes uma alíquota, por exemplo, cartão de crédito é 15% ao mês, entendeu? Nenhum investimento no mundo vai te dar 15% ao mês. Vai. Então, assim, às vezes se você é uma pessoa que está endividada, pague primeiro suas dívidas, organize as suas dívidas, né? Igual a gente deu algumas dicas aqui, pague as que têm menor juros, ou se você tem dívida que tem muito potencial de crescimento, pague elas primeiro também, tenta fazer uma renegociação. Você quitando todas as dívidas, aí você fala assim, ok, quitei, entendeu? Agora eu consigo fazer dinheiro, eu consigo investir. E também, às vezes, você fala assim, puta, mas para eu quitar minha dívida ou para eu conseguir investir, eu preciso fazer uma renda extra? Faça uma renda extra. Isso. Pô, uma renda extra. Você trabalha das 8 às 18 numa empresa, às vezes você não faz faculdade, você tem, vamos imaginar, das 19, das 20 horas, né, você descansou depois do trabalho, você fala assim, pô, eu não estou fazendo nada. Pô, vai estudar ou vai fazer alguma coisa, vai Às vezes você tem uma habilidade, você tem um conhecimento de algo muito específico que você não imagina, mas você pode transformar... Exato. Hoje, com a era digital, você pode transformar muitas das suas habilidades em produtos, em serviços. Às vezes o que você sabe fazer é algo que outras pessoas não sabem fazer e pagariam por isso. Por exemplo, dar aula, assim, um exemplo super básico, que é super fácil de fazer. Pô, dar aula de violão, guitarra. Às vezes você é uma pessoa que tocou guitarra ou violão a vida inteira. E você fala assim, pô, tenho um conhecimento, sei fazer, entendo a parte técnica, entendo a parte teórica. Pô, por que você não cria um produto, então? E outra, hoje... Você pode fazer isso de forma pessoal, né? Não vamos considerar o digital contexto. Você pode fazer pessoal também, claro. Você pode fazer de forma digital, fazer uma videoaula. Você pode... você está trabalhando num banco ou então está trabalhando numa empresa e lá no teu passado você foi formado em matemática e você pode dar uma aulinha ali particular para um aluno de ensino médio, para um vestibulando ou para um aluno de curso superior que está travado. Pegar o seu final Não custa de semana. nada fazer ali uma divulgação do seu trabalho nas faculdades, mandar e-mail, sei lá o quê, escolas particulares. Você chega lá no mural da secretaria, tem um monte de cartaz afixado de professores de aula particular. Exato. Né? O importante é a pessoa não querer pular etapas, né? Não. Ela pegar e tipo, já estou fazendo uma renda extra aqui, mas eu não saí do 0 a 0 ainda. Mas eu tô com muita vontade. Isso acontece bastante. A pessoa ficar com medo de perder oportunidades, né? Ela ainda nem se sente segura ainda em tá fazendo aquilo, porque ela ainda gasta mais do que ganha. Mas ela tá vendo todo mundo falar disso e quer aproveitar a oportunidade para investir, digamos assim. Cara, não adianta. Tenha paciência, sempre vão ter oportunidades. Exatamente. Sempre vão ter outras oportunidades. Sempre vai estar tendo oportunidade. O ideal então, é você preparar o seu equipamento, né? A sua munição, estar pronto, porque quando tiver uma oportunidade futura, mas e agora? Aqui tá barato, tá todo mundo comprando, não sei o que lá. Tenha autocontrole, porque uma hora vai ter uma nova oportunidade e de fato você vai estar pronto para ela. Vai estar estruturado. É aquela história do feijão e do bambu, né? Que o feijão ele nasce em uma semana ali, o bambu ele demora 4 anos para nascer. Mas quando ele nasce, quando ele começa a crescer, ele cresce mesmo. Sem parar. Porque ele já tem um alicerce bem fixado, bem forte, lá embaixo. Se você fizer esse alicerce, provavelmente no longo prazo você vai se dar formatação de documentos acadêmicos, ABNT, tradução de resumos, né, abstract para eu morei nos Estados Unidos 2 anos, estou fluente, tal aqui, você faz grana com isso. Ou dá Se uma você aula, vai entrar na faculdade agora, por favor, lembre
de estudar BNT, caso você queira fazer uma renda extra, porque você vai ganhar muito dinheiro. Alunos Tem que entraram no começo da faculdade aqui que estão nos ouvindo, Tem que manja, plataforma que faz tudo isso de graça. Aí você pode cobrar e coloca tudo na plataforma. Depois eu passo pra vocês. Ué, estão fazendo renda extra, gente. Ué, não falou pra fazer renda Você, extra? você vai cobrar confirma o que a comissão. plataforma fez. A plataforma fez, tá tudo bonitinho. Pô, não sei fazer. Dá o texto tudo pra mim, eu jogo lá, entendeu? Hoje em você dia ainda vamos manja, no escuro, né? você manja de PowerPoint e quer Porra, formatar PowerPoint é um massa. seminário para alguém, não é para fazer o conteúdo da pessoa, pelo amor de Deus. Já Mas colocar uns você manja de um efeitos, Word, Photoshop, você pega aí, às vezes, para fazer uma arte de divulgação de uma empresa, de qualquer coisa. Uhum. Você Entra lá pode no cobrar Canva. mais barato para ser competitivo. Tem gente ganhando grana fazendo arte no Canva para Gente, outras não, pessoas. Gente, tem plataforma. Ó, por exemplo, você tem a Workana que faz isso pra você. Tem a plataforma 99 freelas. 99 filas, você tem a plataforma 20 conto, tudo é 20 reais, então você coloca tipo suas coisas, por exemplo, pô, tem demanda pra fazer uma campanha, sei lá, um flyer, por exemplo. Pô, você coloca lá 20 então, entendeu? Você faz no Canva rapidinho ali, pô, Se alguém quiser, pega se lá. alguém quiser tá lá, entendeu? Então assim, o que você conseguir fazer de renda extra é interessante porque às vezes você consegue pagar suas dívidas mais rápidos ou também você consegue investir também, então tem que ter... E principalmente pro cara que tá no 0 a 0, a renda extra é um super renda trunfo. Exatamente. Por muito tempo não. Vamos supor um semestre. Eu consegui fazer uma renda extra muito bacana com sabão, cara. Aí. não, porque Muito, isso é até uma coisa tipo, legal de muito entrar, tranquilo. porque nós três aqui somos assim, a gente tem muita coisa igual, parecida, mas somos perfis de pessoas diferentes. Exatamente. Então, por exemplo, você é um perfil, eu sou um perfil, ele é um perfil. Uhum. Acho que a gente pode, querendo ou não, dar uma brida nisso, né? Começar a falar, por exemplo, seu perfil, meu perfil, o perfil dele, para entender a realidade de cada um que está aqui também, entendeu? Claro, tem outras realidades, mas a gente vai falar do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que mora com os meus pais, trabalho de casa, né? Então, eu trabalhava no banco mesmo, mas aí o banco mandou todo mundo para casa e não tem previsão para voltar. Trabalho em casa, não tenho gasto nenhum. Então, assim, com todo o salário que eu ganho no banco, eu consigo pegar 70%, 75% do meu salário e tranquilamente colocar para investir, entendeu? E Mas isso é um perfil. é um perfil. Então, eu consigo fazer isso. Por quê? Graças a Deus, os meus pais, por exemplo, pagam minha faculdade. Assim, o que eu gasto lá em casa, eu dou o meu ticket alimentação para os meus pais, que já ajuda bastante. Então, mas assim, água, luz, energia, internet, eu não preciso pagar nada. Então, eu tenho esse privilégio, Exatamente. tenho essa oportunidade. Já o Evair é uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Porque ele trabalha e você mora sozinho, no caso. Eu moro sozinho, mas no caso também tem alguns adendos aí também, que eu recebo auxílio dos meus pais também. Certo, Muito custo que muitas pessoas que moram sozinhas têm, eu não tenho. Exato. Porque justamente por causa desse auxílio. Aí isso vai afetar no quê? Na porcentagem que Na você tira. porcentagem que eu vou investir, no meu fluxo de caixa, Exato. na minha qualidade de vida no geral. Então, por isso que não tem como a gente vir aqui dar uma fórmula mágica para a pessoa. Não, mas assim, eu acho que você entendeu o seu perfil, até o Murilo pode falar o dele, é necessário. Bom, Muito necessário. eu enquanto morava com a minha mãe, eu não tive nunca tive um cartão de crédito pago pelo pai ou uma mesada fixa. Certo? Mas claro, ela sempre providenciou muitos dos meus gostos e tal. Foi um Mas dinheirinho pra desde você o ali. momento que eu pude começar a trabalhar, eu comecei a fazer o meu dinheiro de fato e talvez pagar alguma coisa que eu gostava mais ou que eu sabia que seria caro demais para minha mãe pagar e ajudando ela e tal. A partir do momento que eu me mudei e estou morando sozinho, a gente não pode deixar de conhecer. Eu acho que, graças a Deus, somos 3 privilegiados, cada um no Muito seu ponto aqui, de tá? privilégio. Exato. E a gente reconhece isso, antes de mais nada, de uma forma muito gratificante. Né? Certo. Tipo, graças a Deus, eu sei que tem outras pessoas que talvez não tenham o mesmo privilégio e a gente entende que toda a realidade muda de uma pessoa para outra, né? E muitos vão ter que lutar muito, talvez, para conseguir Tem que privilégios. trabalhar, fazer muita renda extra para às vezes Sim. conseguir juntar um dinheirinho para falar, eu tenho um dinheirinho para Só investir. que uma coisa eu não posso deixar de conhecer, e não é orgulho falar isso, existe até uma epígrafe para usar em trabalhos acadêmicos, numa dissertação de mestrado, TCC. Eu gosto muito de ler epígrafes, porque tem umas muito boas. Que tem uma que fala assim, né? E um dia lá na frente dirão que foi sorte. Exato. Né? Que daí o cara fala, porra, o
cara lá tá no bem bom lá. Isso daí até os MC tá usando. Mas que não o vê... Bruno lá, que, assim, Não vê os tombos que o cara fez, as Exatamente. madrugadas que o cara acordou, os busão que o cara pegou. É. E eu falo isso de mim, sabe? De ter trampado em Pirapozinho, de ter pegar Busão. 2 ônibus pra lá, de chegar aqui morrendo de sono e ir pra faculdade à noite. E então, assim, hoje eu tô Desgastante. colhendo muita coisa do que eu plantei com muito esforço, muita dedicação há poucos anos atrás. E já Certo. tô conseguindo colher. Então, o meu perfil hoje, assim, eu moro sozinho, eu consigo me quitar tranquilamente e consigo administrar de uma forma saudável o dinheiro para tentar buscar aí uma rentabilidade maior, para tentar buscar um aumento de patrimônio, porque a gente sabe que a aposentadoria, né, principalmente aí quem tem menos de 40 anos, não tem... Não vai ter tanta expectativa, não tem tanta expectativa INSS, de não. INSS. Uma parte interessante assim da grana que eu tenho hoje, guardada, é da época que eu morava em Epitácio ainda, tinha que pegar busão pra vir aqui fazer faculdade, cara. Trampo, hein? Eu ia pro trampo, no estágio, né? Saía de lá 4 horas, pegava o busão 5. Chegava aqui Eu só ia pra casa, tomava banho, comia um negocinho. Às vezes eu nem comia, porque às vezes eu tava sem fome. Ia no busão. Já era. Chegava em casa meia-noite, no outro dia tinha que acordar de novo. Não. E cada um tem o seu ponto. Porque, Às vezes você morar numa cidade zoada já é uma desvantagem. Já é. E aí cada um tem o seu ponto. Uhum. O Bruno mora com os pais, tá com tudo pago, guarda não sei o que lá, vida mansa. Tá, mas quanto tempo que você gasta lendo, estudando e pesquisando sobre coisas que vão te dar formação para sua faculdade? Cara, bastante. Então, por Bastante, exemplo, não é? tipo assim, se não... Fica coçando à toa, Não, vivendo lá assim, como um bom vivan? Não fica. Claro, tipo assim, tem momentos, e é muito legal quando a gente fala de performance, que às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que ser uma máquina, você tem que só estudo. Não, Nem pensar. eu descanso também, mas assim, se não fosse a faculdade, eu teria muito mais tempo para fazer as minhas coisas de pesquisar, estudar, entender, porque é bastante coisa no mercado. O mercado é muito amplo, querendo ou não. Uma coisa que eu acho que a faculdade agregou bastante, e é uma forma de se aproveitar seu tempo também, é networking, que nem eu falei. Nossa, Agora há demais. pouco que eu vendi por um tempo sabão, eu vendi erva de tereré também, porque no grupo de Direito, Economia e Liberdade que eu frequentava aqui, um grupo de estudos, Del, tinha um rapaz lá que ele era empreendedor, ele faz essa erva e ele vende essa erva. Eu gostei da marca do cara, falei, como é que você faz para poder revender isso daí? tereré do Cito, Tereré do Sítio, essa daí mesmo. conheço. Já fiz uma parceria com ele, vendi bastante tereré dele. E quando foi você interessante. vendeu o sabão? Quando eu vendi sabão, foi porque eu tava conversando com a minha mina, né? Ela tava vendo, sabe aquelas blogueiras que mostra aquele monte de produto diferente, orgânico? Tinha um sabonete lá que tinha semente, que sabe para esfoliar a pele? Sim, sim. Aí a gente falou, por que a gente não faz isso daí? Aí a gente não vê isso daí. Inclusive a gente tava pensando em fazer mais pra frente condicionador em barra, shampoo em barra. Dá A gente pra fazer a gente também. começou pelo sabão. Vamos gerar um caixa com sabão aqui, vamos fazer uma base aqui e vamos ver no que vai dar. E começou a dar certo, o sabão ficou no sabão mesmo. Aí querendo ou não, você acabou parando, porque você tava com muito foco. Mas fez uma exatamente. graninha extra? Fez. Você teve foi vergonha de tranquilo. fazer isso, de vender sabão pros Eu outros? não, eu vendo mesmo. Tá vendo? Vendi no meu trabalho. Se você vendi pra acredita no seu vendi pra todo produto, mundo. você vende pra todo mundo. Filho. Exatamente. Não tem essa, não. Sim, sim, sim. E eu acho que agora é interessante, que é o segundo passo que a gente tem aqui, que é o seguinte. Como que eu faço para investir em algo? Então você pode investir em algo ou em algum lugar. Então pode ser tanto algo físico quanto algo digital. Considerando já que o primeiro passo e todo o viés comportamental já foram executados ou estão sendo executados e de alguma forma você tem ali 10, 50, 100 conto. R$20 por mês. Então que você consegue guardar. Eu acho mas R$20 não é nada, né? Cara, te todo garanto que dá como- para comprar alguma coisa. Dá e é o começo. É o começo de Dá uma pra- montanha que vai subir. E dá para receber lucros todo mês com vintão, tá? Dá. A gente consegue provar isso, né? A gente vai falar mais pra frente. Mas é centavo. Tá, mas se você olhar percentualmente baseado em cima de vintão, muito. Uma hora vamos- esse 20 vai ser vamos- 40. Exato. Vamos Vai. imaginar que você tem o valor de um imóvel, sei lá, quanto que tá um imóvel? R$250 mil, que é um imóvel popular. Pô, coloca R$250 mil. Quanto você vai ganhar? Muito mais do que o aluguel do imóvel. Muito mais. Mas isso a gente vai falar E não com tem- muito profundidade em outro episódio. E não tem imposto, tá? Só pra É avisar. verdade. Até o mas momento. Nessa parte de como investir, eu gostaria de colocar também que se o cara quiser considerar como investimento, pode, deve, aliás. Cara, que nem a gente falou aqui bastante, do tempo da pessoa tá estudando, tá investindo nela mesma. Se ela conseguir enxergar uma oportunidade que ela pode investir e quem sabe sobrar mais tempo para ela, cara, é ótimo, porque que nem eu falei, na época que eu vendia sabão e tereré, eu fazia iniciação científica, eu estagiava
E ainda tinha algumas coisas do grupo de estudo para fazer na época, claro. algumas apresentações e tal, da faculdade. Cara, naquela época meu tempo era tão escasso, eu falava, nossa, eu tenho um pouco de dinheiro hoje porque eu estou estagiando, mas eu não tenho muito tempo para fazer as coisas que eu Aproveitar as gostaria de fazer. coisas. Se o cara conseguir investir em alguma coisa para ganhar mais tempo, Ótimo. Sim, e aí a gente entra no primeiro ponto aqui, que Uhum. como perder o medo para entrar no mundo dos investimentos? Que eu acho Legal. que é uma das coisas que mais segura as pessoas. Posso começar aqui? Que eu acho que é o seguinte. Uhum. Eu acho que se você entendeu a sua cabeça, você entendeu o seu perfil, você conseguiu se ajeitar, você conseguiu fazer dinheiro, acho que o primeiro passo é começar a poupar. Deixar na poupança. Só que um adendo aqui. A poupança não é investimento. Ela é o passo. Não mais. Não é, nem os órgãos de mercado. Então, Uhum. você pega as entidades reguladoras, né, que fiscalizam, nem elas colocam a poupança como investimento. Mas é o primeiro passo para falar assim, ó, eu estou investindo. Você é um poupador. Você é um poupador. Estou investindo em alguma coisa, está na poupança. Então, É melhor que um cofrinho de louça. é melhor que um cofrinho de porquinho, assim. É melhor, querendo ou não. A gente sabe que já aconteceu casos no Brasil o Collor, né? Pegou o dinheiro na poupança, tudo mais, assim. Mas é muito difícil disso acontecer hoje. Mas, enfim. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é você começar a juntar dinheiro na poupança. Criar o hábito. Uhum. Pô, eu junto 10 por mês. Legal, você tá juntando 10, daqui a pouco você vai conseguir aumentar para 20, para 50, para 100, 500, 1.000, 1.500. Já tá, e se você conseguir mais, melhor ainda, mas tenha o hábito de juntar pouco dinheiro, crie esse hábito e depois vá aumentando esse hábito para você começar a investir de fato mesmo. Guardar num lugar específico que não seja um lugar disponível para você ficar gastando, vai te ajudar a se habituar, a se acostumar a fazer isso sempre. E em algum momento você vai conseguir fazer isso antes até de pagar suas contas. Não, isso aqui é de lei. É de lei eu pôr tantos reais na poupança. Quer ver? Isso aqui é uma coisa. Eu faço automático, acho que vocês também. Quando eu recebo o salário, cara, já é automático. Eu transferi 70% para corretora. Não, sim. Automático, assim, já para mim. Eu nem penso. Já... Eu ainda prefiro fazer o contrário, mas aí é uma coisa pontual minha. Tipo, Tá. eu limpo tudo que eu tenho que pagar de boleto, de conta, de aluguel e não sei o que lá, Ok. para me programar com o que será depois. No meu Tá. ca- Não, tudo bem. No meu caso eu guardo primeiro também. Eu guardo primeiro, já automático. Mas é bem válido o seu ponto. Tá? O que você colocou, Bruno, a importância do cara poupar, é interessante, porque, ó, ele começou a poupar. Beleza. Virou um poupador. Tá poupando todos os meses. Agora, você olha o investimento que você está fazendo, no caso poupança, não é investimento, mas tenta entender o que é aquilo ali, para que serve. Por que o Exato. banco tem aquela poupança, para que serve aquilo ali e qual que é a minha intenção com esse investimento. A gente está falando aqui como perder o medo de investir. Exato. Então vamos falar daquela famosa reserva de emergência, né? Você está poupando, vamos supor que você está fazendo a sua reserva de Vulgo emergência. pé de meia. Isso. Você vai estudar sobre a poupança. Como que a poupança rende, para que ela é usada, beleza. Você descobriu que hoje ela está rendendo 70% da Selic. O que é a taxa Selic? Bom, a taxa Selic é a taxa de juros básica do mercado. Então, Ela está valendo hoje 3,5%. 3,5%, então a poupança está 70% disso. Exatamente. Exatamente. Quem define a taxa Selic, no caso, é o Banco Central para controlar a inflação. Tá? Cara, você pode interpretar isso como se fosse... na época que vocês estudavam, não sei qual que era a média na escola de vocês. Na minha era 5. Na Epitácio. Era 6. A minha era 7 no ensino médio. Vamos Certo. considerar que o Selic é como se fosse a nota azul. Para cima do Selic é vantagem, para baixo é desvantagem. É que Boa muitas comparação. vezes... Por isso que a poupança às vezes não compensa. Isso. Porque ela está menor do Não, que... nem isso também. E também porque, tipo assim, a poupança, cara, se a gente for estudar mais pra frente, a poupança é uma forma de captação de dinheiro dos bancos. Então, isso entra se a gente for falar assim, questão mais técnica, no balanço do banco. Então, é um dinheiro que ele deve para você, porque você pode tirar a qualquer momento. Só que 65% do que está na poupança vai para financiamento habitacional. Então, tipo assim, vai para o Minha Casa Minha Vida, vai para um financiamento habitacional, coisa do tipo. Cara, o banco com financiamento habitacional ganha muito dinheiro. Ele tá te pagando uma mixaria, entendeu? Mas assim, a questão não é essa. A questão a gente não tá vendo quanto que você vai ganhar ou vai deixar de ganhar. A questão é o seguinte, cria o hábito. Cria o hábito. Bruno, eu consigo tirar, sei lá, R$100 por mês aqui
do meu salarinho, entendeu? Faço vamos falar, sou estagiário, tiro 100, 150 reais. Tem uma bolsa estudantil. Uma bolsa estudantil, consigo 50 por mês. Pô, legal, você criou o hábito. Agora você consegue fazer sua reserva de emergência. Uhum. Nossa, E no mas a caso- minha bolsa tá sendo consumida inteira com o aluguel que eu tenho, que é alto, e a minha bolsa é pequena, e meus pais não têm como me ajudar, e isso é a Tudo bem. realidade de muita gente que eu conheço. Tá, mas, sei lá, você sabe fazer um brigadeiro gostoso que vende? Uhum. Pronto, o dinheiro do brigadeiro, já que a bolsa tá não sei o que lá, pronto, é o tal da renda extra que pode te ajudar a Isso. iniciar É que a gente, o às vezes, guardar a gente dinheiro. começa a falar de Selic, o pessoal começa a confundir, principalmente porque gerente de banco fala muito de CDI, né? Para você que está começando hoje, coloca ali o CDI e o Selic como nota azul. O CDI é a ali mesma coisa que a nota Selic, de tá, corte. É a gente? mesma coisa, é a mesma coisa. Exato. Só muda o nome. É mais um número, o que interessa mesmo, a porcentagem é a mesma coisa. Exato. Por que eu toquei nesse assunto? Porque se você começou a poupar, a primeira coisa que você vai parar para pensar alguma hora, quando você adquirir esse hábito de poupar, é por que eu estou poupando? Exato. Né? Eu sei que eu não vou conseguir aposentar na poupança, porque eu acabei de estudar aqui e vi que rende muito pouco. Né? O que que eu vou fazer? Mesmo não pagando imposto de renda. O gerente veio aqui me oferecer um investimento que é 60% do CDI, falou que era muito bom. Nossa, 60% parece ser alto. Aí o cara estuda, vê ali, beleza, eu quero fazer uma reserva de emergência. O que eu preciso para ter uma reserva de emergência? Preciso de liquidez. A gente e já vai entrar. segurança. A gente já vai entrar nisso, mas assim. Você vai conseguir pegar a sua demanda. Isso, eu acho que assim, o medo, além de você ter o hábito bem criado, é você criar essa sua reserva. Então, a gente falou no episódio de renda fixa, o que acontece? Quando a gente, geralmente, tá, na maior parte dos casos, a sua reserva de emergência vai estar em investimentos de renda fixa. Né? Que a renda fixa, igual, só recapitulando rapidinho, é um título de dívida que você tem contra a empresa. Então, a empresa ela precisa pegar dinheiro no mercado. Ao invés de ela pegar, no caso, com um banco ou alguma outra pessoa, ela pega com o mercado e você tem uma dívida contra a empresa. Você pode protestar a empresa caso ela não venha pagar. Mas enfim. O que geralmente são as características da renda fixa? Então, tem o emissor, ou seja, quem está pegando dinheiro pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser o governo, tá? Empresas assim grandes, SAs. Tem a remuneração. Então, 100% da Selic, que é a taxa de juros básica. O CDI, que deriva da Selic, né, que é a mesma coisa que a Selic, ou outras rentabilidades. E tem o prazo. Né? Então, assim, você vai ter um prazo. Quanto que essa dívida vai liquidar? Ou seja, quanto que a empresa vai me pagar tudo que está me devendo? Em determinado valor. E, geralmente, os investimentos de renda fixa, por não terem tanta rentabilidade, ou seja, você não ganha muito colocando lá, eles têm uma liquidez. Então, o que é essa liquidez? É a capacidade de você pegar o seu dinheiro a qualquer momento. Então, hoje, você deixando o seu dinheiro no Nubank, por exemplo, já é uma aplicação de renda fixa. Você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento, faz um Pix para qualquer outra instituição a qualquer momento. E você não precisa ficar esperando, às vezes, um intervalo para você receber o dinheiro. Então, eu acho que é importante, o medo é você entender o que você está fazendo, senão não tem sentido nenhum você investir. Ter projeto e você ter a sua renda fixa. Eu acho que antes de tudo isso, desses primeiros passos aí, vou investir. Tá, mas pra quê? Exatamente. Tem bem Existem definido. diversos pra quês e, primeiro, eles têm que estar definidos. Segundo, eles podem se alterar durante o tempo, dependendo do seu cenário, a sua realidade. Exato. Né? E terceiro, tem que ser aquilo que te motiva. Exato. Né? Não adianta você fazer para um propósito que não te motiva. Né? Por exemplo, vamos supor que o cara ele queira viver de renda passiva, mas ele não sabe nada de renda variável, Não sabe nem o que é renda passiva. Não sabe nem o que é renda passiva direito, mas ele quer isso. Vamos supor que ele quer isso. Ele está ouvindo aqui a gente agora. Ele fala, o primeiro passo é poupar. Ele vai dar uma pesquisada e vai falar, não, beleza. Eu preciso fazer essa tal de reserva de emergência para ter mais segurança nos meus próximos investimentos. Por que ela vai te trazer mais segurança? Porque ela é justamente uma reserva de emergência. Vamos supor que você perca a sua renda, você não vai precisar tirar todos os seus investimentos que estão feitos para o longo prazo, você vai tirar dessa reserva, entendeu? Vai custear seu meio de vida. Quando você começar a fazer essa reserva, porque você vai estar virando um poupador, você vai poder ter tempo para poder estudar. Porque a reserva de emergência, muitas vezes, ela demora um pouco para ser feita. É chata essa parte. Porque você tem que custear 6 meses a 1 ano do seu custo de vida ali. Para caso aconteça algum imprevisto, você justamente não precisar tirar seu investimento. Eu demorei 1 ano para fazer minha reserva. A reserva demora. O exemplo é justamente esse. Né? O cara pega e ele tem um trabalho,
Ele trabalha, sei lá... Das 8 às 18 na... numa loja do shopping, ok? Pode E aí ser. ele guardou uma grana e ele pegou e investiu num negócio que ele não pode tirar, então não tem liquidez imediata, ele colocou num tesouro Selic, sei lá, alguma coisa lá que ele não pode mexer. Ou então numa renda variável, tudo bem, ele não tem. Passou a moto, gente, desculpa. Uma moto que parecia um caminhão. Rapaz. E aí ele guardou esse dinheiro e não fez a reserva de emergência. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que o carro quebrou. Ele foi demitido. Ou o carro quebrou. O carro quebrou, sei lá, e é um Tipo puta assim, de um gasto. A Vai ter que intenção fazer do o cara... bloco do motor. Aí ele vai de fazer, novo. ele vai fazer o quê? Né? Tipo assim, o cara ele não tem muita tolerância a risco. Beleza, Não. foi na renda fixa, pô, o lugar certo. Só que você não se atentou um pouco à liquidez e aos imprevistos que poderiam acontecer. No caso, a pessoa fala assim, vou começar a poupar, fazer reserva de emergência, mas todo mundo fala que poupança é ruim. Não tem problema você começar na poupança, mas na hora que você começar a fazer sua reserva de emergência, Depois estuda você como migra. você... Isso, depois... Estuda como você pode melhorar a sua reserva. E acho que depois que você entender também, né, o que é uma renda fixa e tudo mais, tem o nosso podcast, mas pode estar procurando outros livros também, outros vídeos no YouTube, fique à vontade. Você começa a falar assim, não, tá bom, agora eu vou ganhar, vamos dizer, um pouco mais para a mesma função. E assim, gente, imprevisto vai acontecer. Pode acabar furando um pneu, pode acabar quebrando alguma coisa no carro, né, que Deus me livre e guarde, que não aconteça nada com você, com sua família. Mas assim, vai acontecer, às vezes você pode ser mandado embora e tipo, isso é pra você falar assim, não, fui mandado embora, tá bom, eu posso ficar 1 ano se eu precisar, sem conseguir um trabalho que eu consigo manter minhas contas e meus prazeres e lazeres, entre outras coisas. Porque nem sempre o seguro-desemprego vai ser uma garantia suficiente Não para vai. você. Não. Tá. E assim, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que vamos dizer, um internauta nosso mandou pra gente, que é: tem como investir sem abrir conta na corretora? Bom, você tem a própria poupança, no caso, tá? Se você tiver uma conta no Nubank ou no Banco Inter, você não precisa abrir uma conta numa corretora, porque ele automaticamente tem a sua corretora. Exato. Nubank não, né? Quer dizer, Assim, a gente já vai explicar, mas, por exemplo, se você quer abrir uma conta no Mercado Pago, ou na PagSeguro, ou no PicPay, ou no Nubank, você não precisa, querendo ou não, abrir conta numa corretora, é só abrir a conta lá no banco deles e tá ok. No Banco Inter, você, imediatamente abrindo a conta no Banco Inter, você já automaticamente abriu a conta na corretora. você tem acesso a uma corretora. Exato. E assim, às vezes você pode perguntar, Bruno, mas o gerente do banco, ele me oferece um produto lá de investimento, então. Só que aí automaticamente, você já tendo a conta no banco, você já tem a conta na corretora do próprio banco. Sim, Isso. se você tem conta no Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, qualquer um desses, você vai ter acesso à própria corretora do banco. Você não precisa abrir conta específico numa dessas corretoras que são só de investimento, como a Easy Invest, a Clear, a Rico, a Modal, Ou por aí vai. propriamente O próprio XP. E é legal que assim, tem produtos, no caso, que você não precisa fazer a sua análise de perfil, tá? Por quê? Quando você vai abrir conta numa corretora, você precisa ter os seus documentos em mãos. Então, por exemplo, RG, CPF, se você for pessoa jurídica, o CNPJ, vai ter que ter data de nascimento. Olerite, né? Quanto que você ganha, quanto que você tem aplicado, seja numa poupança, alguns outros investimentos, você precisa ter esses dados em mão. E você vai precisar, assim, a corretora vai te fazer algumas perguntas também. Então, por exemplo, para qual finalidade, assim, quanto tempo que você quer o seu dinheiro? Você quer daqui 1 ano, quer daqui 2 anos, 5, 10 anos? Você aceita se arriscar um pouco e ganhar mais dinheiro, ou você aceita ficar mais tranquilo? Então, são algumas perguntas que você tem que responder, no caso, para a corretora, para ela encaixar o seu perfil. Já nesses, assim, tem alguns produtos, no caso, por exemplo, um Tesouro Selic, né, que é uns títulos do governo, alguns CDBs, que são alguns títulos de dívidas de banco, que você não precisa ter esse tipo de coisa. Então, por exemplo, no próprio Nubank, a Nuconta já é um título de renda fixa. É uma poupancinha que você rende muito mais que as outras poupanças. E que tá no azul. E que tá no azul. Nota azul. Pô, tá super azul, tá 100%, entendeu? 100% CDI, você já tá tranquilo. Muito provavelmente você vai ficar ali mesmo. Exato. Se você não quer... eu tenho a conta no meu banco normal, eu não quero abrir Banco Inter, eu não quero abrir uma Nubank, corretora. E eu não quero... eu ainda estou insegura disso porque eu quero escolher com mais propriedade e tudo mais. Ok. Tá tudo bem. Se você colocar... transferir, fazer um Pix para o seu PicPay e deixar lá parado e não gastar e deixar lá, são 150% do CDI. Então ele vai estar rendendo aí em torno de 9%. Não. Tá muito azul.
O CDI não tá 6 e pouco? Vai estar uns... Não, o CDI é 3,40, mas desculpa, isso aí é no 3,40. isso aí é no longo prazo, entendeu? Acho que vai estar uns 5 e... Não, o CDI assim, tá 3,40, só que 3,40 vezes 1,5. Não, mas o e-mail do PicPay eu tô falando. não, sim, vai dar 5 pouquinho. É que assim, É. o CDI ele dá mais no longo prazo, porque assim, ele tem um grau de risco porque não é título público, tem o risco da instituição financeira, enfim. Mas resumindo, você já vai estar investindo, pelo menos o teu dinheiro não vai estar desvalorizando, de certa forma, e enquanto você estuda, Ou se você para você se sentir Exato. seguro. Porque Mas, daí o pessoal pergunta bastante, às vezes, mas por que o CDI é nota azul? Bom, o intuito da reserva de emergência é basicamente você contar sempre com aquele dinheiro. Ele não está muito menos, porque ele não vai variar, não está na renda variável, e não vai estar muito mais também. Só que ia ser muito ruim ele ser totalmente corrido pela inflação. A gente sabe que hoje o CDI está abaixo da inflação, mas já é melhor do que a Não, e poupança. assim, se você deixar num título aplicado, assim, que ele vai te pagar a inflação, no caso de remuneração, se você tirar antes do prazo, você não vai conseguir toda aquela rentabilidade, toda aquela remuneração que o título te promete. Então, enfim, assim, uma coisa que é importante lembrar da renda fixa, né, desses títulos, o que acontece? A renda fixa, ela não varia, mas em fato de ela não variar, não significa que a rentabilidade dela é positiva. Então, por exemplo, vamos imaginar que a rentabilidade que você investiu, sei lá, no Nubank, deu 5% ao ano, e a inflação está 10%, querendo ou não, você está perdendo 5% ao ano. Só que assim, tá ok, entendeu? Você perder esse 5% ao ano, porque é para um propósito, entendeu? O propósito de você ter uma reserva para algum imprevisto. E só para fazer entender o que significa você perder para a inflação. Se você pega R$100 e você vai comprar, o que custa 100 conto? Uma calça jeans, ok? Ok. E aí você coloca esses R$100 para render, e ele rende menos do que a inflação. Significa que os R$100 ele vai valer 110 daqui a alguns meses, mas a calça já vai estar 150. Exato. E essa é a comparação Se a mais gente fosse básica. fazer um paralelo aqui de duas pessoas que estão com uma reserva de emergência, uma que está previamente protegida contra a inflação, tem liquidez, vamos supor que ela está no Nubank. Agora vamos pegar um cara que ele está guardando dinheiro no cofre ou lá na casa dele. Hoje, o Ambos custo... sacam depois de um tempo. Ambos sacam depois de tempo. Hoje, o custo de vida dos dois é R$1.000 por mês. Então, eles falam, vamos juntar 12 mil para caso aconteça alguma coisa, eu vou ficar de boa um ano. Daqui X anos, eles vão sacar. Os dois vão estar com... O cara que guardou o dinheiro em casa vai estar lá com uns 12 mil. Só que ele vai perceber, nossa, mas agora o meu custo de vida é 2 mil. Não é mais 1.000. Eu não Não é consigo, mais com mil. R$1.000, Precisava né? ter Exato. 24 e não Precisava 12. ter 24. E o cara que guardou o dinheiro, ele não vai ter os 24, talvez. Mas ele vai ter lá 19. Vai estar corrigido, entendeu? Ele vai estar, tipo assim, às vezes nem 19, às vezes vai estar 16, 18, mas vai estar assim, mais melhor próximo. que os 12. Melhor que os 12, exatamente. Ele vai estar basicamente com o padrão de vida dele na mesma ali. Dentro da reserva, né? E principalmente, se você quer fazer uma reserva de emergência para te deixar seguro do jeito que a gente está falando, Tem algumas opções, né, ao cara? nosso último episódio, o 5º episódio De renda fixa. de renda fixa. Lá vai estar bem abordado todos as principais opções e os principais detalhes. Porque a reserva de emergência entra muito bem naquele tópico que a gente colocou aqui de não ter preguiça de procurar. Porque E o que você tem que estudar a reserva de emergência? Liquidez. E outra coisa legal também, que assim, eu acho que não vai ficar por muito tempo, né? Óbvio. Mas a PagSeguro, eles não pagam nada a gente, tá? Só para lembrar. A PagSeguro tá dando 200% do CDI. Eu vi isso daí. Então de 3,40, 3,50 vai para 7 ao ano. Mas assim, Tem não... opções. E liquidez, como é que ela tá? Não, é imediato. Imediato. Imediata. Era a mesma coisa que o PicPay, só que o PicPay que ficou um pouco caro, então... Era 200 e depois foi para 150. Já chegou uma época que tava 210. Sim. 210. Mas tá bom. Então, assim, então as opções que você tem, no caso, para reserva de emergência, assim, só bem por cima, você pode estar ouvindo nosso episódio 5. Títulos de renda fixa, né, previamente dito, que são corrigidos. Tesouro. Então, o governo, você pode estar aplicando, às vezes, num banco.
no Nubank. Lembrando que nesse caso a prioridade é a liquidez, né? Às vezes você perde um exato. pouquinho para inflação, mas, cara, você tem liquidez. Você consegue é o que tirar a importa. qualquer momento. Então, você pode É. deixar no Mano Conta, você pode deixar no PicPay, você pode deixar no Mercado Pago, você pode deixar na PagSeguro, você pode deixar no Tesouro. Ou às vezes você fala assim, não, Bruno, mas eu não quero abrir conta desses lugares. Não tem no Banco Inter. Pô, o Banco Inter tem o CDB deles. Né? Você vai lá em investimento, que dependendo de quanto você investe no CDB, você consegue ainda mais limite de crédito, ainda mais pra gente que é universitário, estagiário. Limite de crédito é uma coisa difícil de conseguir. Então, você tem algumas opções, tem que ir procurando, não adianta, tá? Bom, e depois que você terminar, você vai estar seguro, né? Vai estar tranquilo. Talvez você consiga já perder o medo de você entrar no mundo realmente da renda variável, dos fundos de investimento. E aqui o último tópico que a gente já falou, que é como abrir conta numa corretora. Só escolher sua corretora, tá? Então você tem a Rico, você tem a Clear, você tem a XP, você tem a do Banco Inter, você tem a Modal, tem a EasyInvest, que Tem a foi dos próprios bancos tradicionais. só para os bancos tradicionais. Isso é uma coisa que rende um tópico gigante, porque Isso. eu não sei como que é a Rico, por exemplo, mas eu tava pensando em sair da XP, cara. Da XP não, da Clear. Porque o leque de cara é muito ruim. Né? Não, A Clear não presta, A cara. Clear não presta. Gente, assim, você não tá pagando nada pros caras. né, um velho? robozinho safado. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? É que eu também eu fiquei tão puto que eu não fui atrás. Eu vou explanar aqui. Eu fiz uma pesquisa já de iniciação científica com o Alisson que envolvia o MetaTrader. Eu fui usar o terminal de MetaTrader da Clear. Não presta. Aí eu paguei 10. E os caras não me liberou um código que prestava. Todo o código que eles me passavam para me colocar e sincronizar o MetaTrader dava errado. E eu entrava em contato com o suporte e nada. Aí eu fiquei putaço e larguei mão É que, tipo daquilo. assim, Perdi 10. vamos pensar, a Clear não tá ganhando nada. A Clear é bom pra quem faz day trade, mas enfim. Mas você pode estar escolhendo sua corretora, lembrando, viu, gente, que quando você tá abrindo conta numa corretora, não são todas as corretoras que não tem custo de corretagem. Então, o que é o custo de corretagem? Quando você vai comprar ou vender uma ação, um lote de ações, você paga R$2, 10, Uma taxinha. uma taxinha, entendeu? Para a corretora, para ela executar a sua ordem. Por exemplo, corretoras como o Banco Inter, como a Rico, como a Clear, já não cobram mais. Mas a Modal, a EasyInvest acho que zerou. A XP, elas cobram, entendeu? Então assim, antigamente era R$18,90. Modal já tá 2,49. R$2,49. A XP agora acho que tá R$4,99. Assim, já é uma redução, mas você tem Existem opções gratuitas. Existem opções gratuitas, só que, tipo assim, você tem que entender que o que acontece. Você tendo a opção gratuita, às vezes você não vai ter uma assessoria. Né? Porque qual que é o diferencial da XP? Você paga uma corretagem, só que você tem uma assessoria dos meninos, entendeu? Você tem uma assessoria do pessoal. E, às vezes, numa Rico, num Banco Inter, você não vai ter tanta assessoria. E é legal, às vezes, você ter contas em outras corretoras, porque você, às vezes, abrange um leque maior de produtos para você acabar escolhendo. Isso Sim. é bem legal. Sim. E todos esses movimentos vão ser iniciados por uma análise do perfil do investidor. E isso você não precisa nem procurar, porque a hora que você entrar lá na parte de investimentos dentro da sua plataforma, no NetBank, no Vai ter que ser aplicativo, feito. isso vai ser feito. É uma barreira que você tem que passar por ela. É Você vai obrigatório. responder algumas perguntas baseadas na sua segurança, em como você se sente investindo, se você é conservador, se você não é. E automaticamente eles vão definir Selecionar os qual produtos qual pra é o você. seu perfil Isso. e selecionar quais produtos que estão compatíveis com o seu perfil. Então isso é bem tranquilo e você não vai conseguir se expor enquanto você não se mostrar pronto para se expor Assim, a coisas mais arriscadas. Isso, assim, você falar assim, olha, não quero fazer, tudo bem. Você não quer fazer, assim, geralmente você é obrigado a fazer, na maioria dos casos, 99% dos casos, mas se você falar assim, eu não quero fazer, pronto, acabou. Tá bom. Você vai investir a sua própria conta e risco, você vai ter que assinar um termo, tá bom? Falando assim, olha, eu estou desenquadrado do meu perfil de investidor, não quis fazer a API, vou investir ao meu próprio risco, entendeu? Se Mesmo assim as plataformas deixam investir? 1%, cara. É muito difícil, mas deixa. 1% deixa, assim, mas é difícil. Geralmente você tem que estar com a API bem feita e, tipo assim... Às vezes você fala assim, às vezes você é uma pessoa conservadora, né? Que são os 3 perfis, conservador, moderado e arriscado. Você quer investir num perfil mais arriscado, um produto mais arriscado. Aí, tipo assim, você vai ter que fazer a API de novo. Mas se você quiser fazer o desenquadramento, você vai ter que assinar um termo. Falar assim, olha, eu estou investindo por conta própria, tudo mais. Se acontecer alguma coisa, o problema é meu. Sim. Entendeu? Dá pra fazer isso, mas assim... E voltando à história do medo, é aquela história. Se mesmo com tudo isso que a gente falou,
você ainda tem uma sensação estranha no estômago, na boca do estômago ali, que não te deixa ir para frente, então não vá. É o que a gente tava falando naquela hora, né, velho? Tipo, se for para comprar uma ação para você dormir preocupado se amanhã ela tá valorizando ou não, porque não é pra você. não é para você. Me desculpa, exatamente. mas não é para você. Você ainda não tá pronto para isso, porque a tua saúde mental vale mais que tudo isso. Você tem que dormir tranquilo, mesmo Isso daí sabendo se algo tá oscilando, se tá desvalorizando, se tá valorizando. Às vezes você pode começar em fundos imobiliários, né? Que é uma maneira mais simples, mais rápido, Menos volátil. mais fácil e mais barato de você investir em imóveis do que você realmente comprar o imóvel propriamente dito. A gente vai fazer um podcast só sobre isso. Especial demais. Especial demais, que a gente vai comparar com o imóvel, assim, Físico. o imóvel físico propriamente dito. Tá? Agora, vamos supor que o cara ele faça a reserva de emergência dele, para ele ter segurança na hora dele estar investindo, porque ele vai saber que caso ele perca o emprego, alguma coisa assim, ele não vai perder sua renda. Só que ele percebeu, na hora que ele estava fazendo a reserva de emergência, que ele não teve tempo para estudar. Ele estudou basicamente a renda fixa ali, mas ele viu que se ele quiser dar um passo para frente, certo, e entrar na renda variável, por exemplo, ele ia ter que estudar muito mais. Porque você não vai investir em qualquer coisa sem você estar estudando. Claro. Agora vamos colocar num exemplo, sei lá, um autônomo, tipo um médico que faz plantão, chega em casa à noite e ele não vai querer estudar finanças, né? Ele não vai querer estudar a empresa, não vai querer estudar a Taesa da vida. Cara, para esse tipo de gente, é que existe assessoria, que existe IA com investimentos, é que existe consultor financeiro. Existe o cara tá disposto a assumir risco. Mas o Evair tá querendo vender o peixe dele. Pode vender, vai. Pode vender. Não tem problema. Às vezes o cara não tem tempo. Não, mas é realmente, isso é verdade. Tipo assim, tem alguns escritórios de investimento, tem escritórios de consultoria financeira propriamente igual a W1. Às vezes na própria XP mesmo você pode estar pegando, assim, se você abrir no digital, você tem o seu assessor digital lá, ele pode estar te ajudando. E assim, você está pagando por uma coisa que o pessoal está te ajudando. Então, tipo assim, você está encurtando o seu caminho. Tipo assim, a gente prefere pegar o caminho das pedras. A gente prefere estudar tudo que a gente tem que estudar pra gente estar passando aqui pra vocês. Mas você fala assim, Bruno, é o seguinte, eu não quero estudar não, eu sou médico, entendeu? Eu quero cuidar de outras partes, quero estudar medicina. Tá bom, não tem problema nenhum. Contrata um assessor, né? Abre uma conta. Um agente autônomo. Um agente autônomo de investimentos, né? No escritório. E pede assessoria pra ele, não tem problema nenhum. Você tá focando no que você quer focar e tá ok, entendeu? Não tem problema. Sim, sim. Exatamente. E por último, o terceiro passo, depois de tudo feito, acompanhamento. Você tem que primeiro ter controle e organização daquilo que você faz. Isso acho que serve para o resto da vida, para a vida inteira, mas para investimento você tem que ter organização. Você tem que saber o que você comprou, quando. Você tem que guardar de forma organizada os dados, as informações, o que foi pago. Da mesma forma que a gente estava falando de encarar o extrato do banco e saber o que entra, o que sai na sua vida financeira todo mês, a parte de investimento, em algum momento desejamos muito isso, que você vai alcançar um patamar muito grande. Se você não tiver noção do que está rolando na sua corretora, qual é o seu patrimônio, porque às vezes o cara tem um investimento lá, ele não sabe qual que é o preço médio que ele pagou, ele não sabe se ele recebeu dividendo, por quê? Porque o negócio pingou lá no salário dele, na conta corrente dele, e ele já gastou, então... Sabe quando que acontece isso? Você tem acontece muito isso, fundo de pensão, que é aquela previdência da empresa, que, tipo assim, às vezes você já pega, tipo assim, 1% do seu salário já é condicionado, ou você dá, tipo, dá 100, a empresa dá mais 100. Dá mais 100. Tipo assim, acontece muito isso. Às vezes o cara vai colocando, aí você vai ver e fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso, entendeu? Ou então, nossa, eu achei que tinha muito mais. Nessa parte de você estar acompanhando, é muito interessante você ver se aquilo que você fez para chegar ali, você não parou de fazer. Que é aquela questão de você perder a humildade, digamos assim. O cara já está investindo, já aprendeu bastante coisa, às vezes ele para de fazer aquilo que era o básico. Aprendizado eu falo por experiência própria, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou bem metódico com essa questão de organização, um pouco até perfeccionista demais. Mas isso é uma virtude e um defeito ao mesmo tempo. E quando é virtude, me ajuda muito, porque eu economizo muito mais tempo depois para fazer o imposto de renda,
para saber sobre o que está acontecendo, porque eu sei exatamente em que pasta do meu computador tá, ou então qual aplicativo que eu vou usar para olhar qual dado, qual informação que eu preciso. Murilo, na entrevista da Toledo, ele falou: meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Certeza. Certeza. Entretanto, isso é uma qualidade. Tô brincando. Não. Nossa, já tem tanto tempo que eu Tem fiz mais essa entrevista defeitos em aqui. ser perfeccionista do que ser qualidade. Tem qualidade, claro, mas tem mais defeitos, eu acho. Isso é pauta para outro podcast. Exatamente. A gente conversa em off. É que eu disse isso porque, tipo, é meio que aquela piadinha de ser clichê, tá ligado? não, O pessoal fala, sou perfeccionista. Sim, e daí dentre as opções de organização, né, o bom e velho Excel nunca vai deixar de ser uma necessidade básica digital. Você pode usar o seu celular. Existem aplicativos para controle de despesas mensais e Muito tal. bons. E na parte de investimento também existem aplicativos aí que você pode... Desculpa. Celular. Foi celular, sem querer. Susto. Você pode usar... Você achou que tava quebrando alguma coisa. Depois você corta isso, você vai. Corta. Você pode baixar aplicativos ou usar plataformas para controlar os investimentos, você faz os lançamentos. A própria plataforma da SEI, que você vai ter acesso quando você começar a investir Que é também. que é a plataforma da Bolsa, né? Que é o Que é a canal plataforma eletrônico da do Bolsa. investidor. Então, você tem Isso. todas as suas movimentações. Para você, assim, é até um tema bem legal a gente fazer mais para frente, do imposto de renda, como a gente declarar o imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica, como declarar as ações, né, o que a gente tem investido. Ele te dá tudo detalhadinho. Assim, se você quiser, além de ter a SEI, ter um controle a mais, você pode ter uma planilha Excel. Por quê? A SEI, 2 horas da tarde, quando você está fazendo imposto de renda, não abre. Tá? Experiência própria do Bruno. Experiência própria. Eu fui terminar meu imposto. Ele foi fazer muito cedo, né? No dia do prazo à tarde. E aí deu nisso. Não, mas eu juro pra você. Sobrecarregou. Não, eu, particularmente, acho a plataforma da SEI bem zoada. Apesar que ela tem lá os dados que você precisa. Não, é zoada, mas tem tudo que você precisa. Tem tudo. Tipo assim, tem que saber procurar. Não, mas Mas eu acho que na questão de navegabilidade que ela tá falando. não, é horrível aquela O plataforma. front-end dela é zoado. Não, a plataforma é feia, entendeu? Tipo assim, mas tem tudo lá que você precisa, entendeu? Porque, enfim. Mas se você for tentar fazer 2 horas da tarde imposto de renda, não vai dar muito certo, assim. Ô Bruno, mas em questão de imposto de renda, dá pra pegar até um gancho no que você falou na questão de previdência, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma previdência privada tipo PGBL e ela não sabe que dá pra restituir no 12% do imposto de renda, gente. Reclama que paga muito imposto de renda. Olha, isso daí é uma coisa que dá pra melhorar. Dá pra no imposto de restituir renda de muita gente. tranquilamente. Porque a Receita não vai falar pra você, você tá pagando a mais. Tá pra você... Tá bom que vai. É igual o banco nunca vai falar mais pra você. E aí tá bom, você fez tudo isso e aí você tem lá um tesouro direto e você já partiu para um patamar de uma renda variável, você falou, nossa, eu vou tentar comprar um fundo imobiliário, comprei um fundo imobiliário de um shopping, de um galpão logístico. Até do Prudent Shopping dá pra comprar. Você pode ser acionista, você pode ser dono lá do Prudent Shopping. azulejo do Prudent Shopping pode ser seu. Tá? Você pode chegar lá e falar, não, esse azulejo aqui é meu. Você pode chegar pra todo mundo e falar assim, tá vendo isso aqui? É tudo meu. Tudo meu. Tá vendo esse interruptor aqui? É meu. Eu comprei. Só ele, só interruptor. Dá pra fazer. Dá. Você tem tudo isso e você já comprou, vamos pegar uma coisa bem clássica, você tem ações do Banco do Brasil, que é uma opção bem interessante. Classiquíssima. Você tem que acompanhar. Não precisa ser um cara fissurado que entra no UOL Economia, no Infomoney e começa a ler um monte de coisa que você não entende. Já deixa o gráfico aberto todo dia. Você tem que acompanhar as notícias a respeito do seu bem, porque em algum momento, quando a gente falar de renda variável, você vai ouvir de que você se torna um sócio daquela empresa. Você responde pela empresa. Por menor que seja a sua participação, né? Hoje uma ação do Banco do Brasil custa em torno de R$30. Então, com R$30 você já tem ali um grãozinho de areia daquela empresa. Mas você busca aumentar isso e esses R$30, ele pode, de repente, por causa de alguma coisa que está acontecendo, virar 35 ou virar 25. Exato. E aí você vai acompanhar. Então, ter acompanhamento, né, pelo menos um mínimo de constância em acompanhar, ler fóruns, existem fóruns específicos, por exemplo, existe um fórum só de fundos imobiliários, para quem mexe muito com isso. Clube FI, por exemplo, que é muito bom. Muito top. E aí vão ter usuários lá com grande experiência
discutindo diversas informações. Você vai aprender muito com essas pessoas. Geralmente são fóruns muito polidos, né? Não é um Reddit da vida, né? Não é um Não é um Orkut Clube da Wall vida. antigamente que tinha. Não, é uma coisa mais respeitosa, mais instruída, né? Então tem gente muito experiente nesses fóruns. E você pode também assinar por planos aí. Isso, você tem as casas de análise. Casas de análise, a Suno. Quem mais? Tem a Empíricos, que foi comprada pelo BTG também. Qual que é do... A Empíricos foi comprado? Empíricos foi comprado pelo BTG, tudo foi comprado pelo BTG. Qual que foi a do Bevilacqua lá? Qual? Do Bevilacqua, que é Bevilacqua. A Bevilacqua é a da... Qual que é a dele mesmo? Rafael Bevilacqua é a Levante. Levante. A Levante, ela faz bastante coisa com opções também, cara. Ah, é? Nossa, tem muita coisa de opções. Fala assim, ó, você deixou de ganhar, sei lá, R$1.500 aqui, ó. Eles têm as carteiras sugeridas também. Carteira... Tem, tipo assim, o que é uma casa de análise? Assim, são analistas de investimento. Então, eles vão fazer algumas técnicas, no caso, a mais famosa, o valuation, que você... Assim, a gente faz valuation sem a gente perceber, né, as pessoas. Então, você vai explicar valuation para as pessoas. Nossa, coisa difícil. Não, você faz todo dia isso. Mas ela faz algumas técnicas para precificar as ações. Fala assim, olha, eu acho que é interessante entrar nessa ação a partir de tal preço, sair de tal preço. Eu acho que essa ação vai crescer nos próximos Isso. X meses, X anos. Exato. Então eles vão fazer alguns estudos, né, baseados nas ações, vai entender o setor, concorrência, novos entrantes, né, barreira de entrada, tudo mais. É importante salientar que nessa parte de acompanhamento, caso o cara esteja sozinho, basicamente o acompanhamento vai ser ele como dono da empresa. Ele vai ver as notícias, ele vai interpretar. Ele vai saber o porquê que ele entrou na empresa, ele vai interpretar essa notícia e falar, mas isso daqui não vai impactar em nada. Às vezes você fala assim, um tweet do Bolsonaro fala um negócio, fala assim, tipo assim, a ação da empresa tá caindo. Só que, tipo assim, a empresa continua a mesma coisa. Tá dando lucro, não mudou não mudou nada na empresa, foi só um tweet. Foi uma percepção do mercado, e acontece muito. Acontece muito. Renda variável pode cair. Tem que saber ter o filtro, né? Isso. O bom senso. A renda variável você pode colocar 5 mil, pode ir para 10, como pode ir para 0. É por isso que se o cara... Mas você só perde... Se você te vender. Só perde se você vende. É por isso. Se o cara não sabe porque ele comprou, muitas vezes ele vai pegar e vai vender. Exato. Nessas horas. É por sabe quem que falou isso pra mim? Eu lembro quando a gente fez um negócio na bolsa, uma viagem, assim, um tour, né, até a bolsa lá, quando ela tinha se transformado B3. Que era BMF, antigamente, né? Que era a parceria da bolsa com a de mercadorias e futuros, a Bovespa e BMF. Aí ela se tornou B3 e a gente já foi lá direto. Aí o próprio cara da bolsa falou assim, a ação tá caindo, você tá perdendo dinheiro? E todo mundo, não, tá perdendo. Falou assim, não, você não vendeu ainda, a ação tá lá. Foi ele que falou. Foi ele que falou, eu falei, genial. É isso aí. Foquem no longo prazo, tenham um propósito de vida e tem objetivo, viu, muito gente? autocontrole, né? E continuem ouvindo o nosso Stonks Podcast. Essa primeira temporada vai até praticamente final desse mês e depois a gente tem final de julho, no final caso. De julho, a gente vai ver o que a gente pega durante as férias. E depois a gente vai estar com planejamento para o segundo semestre. Então, assim, quem tiver feito a pesquisa, puder divulgar a pesquisa, eu acho muito importante, porque a gente vai fazer o que vocês querem. A gente precisa se adequar à necessidade do nosso público e a gente quer democratizar as finanças. Neste estágio inicial, o feedback é essencial para gente. Como o Evair falou no começo, tirar esse estigma, esse tabu que é dinheiro. Falar de dinheiro, falar de... Isso não é pecado. Ou, igual diz a Natália Arcuri, põe um bip aqui, por favor. Desfuder a pessoa, entendeu? Daquele processo de desfudência dela. Justamente. E assim, a gente só vai conseguir fazer o que vocês querem, no caso, se vocês falarem pra gente o que querem. Então, se vocês não falarem, a gente vai achar que tá tudo bem, que estão muito bem. E pra gente fazer o que vocês querem, o que vocês têm interesse, vocês têm que falar no caso. Então, quem tiver feito a pesquisa puder divulgar, a gente acha muito importante, a gente agradece muito, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar comunicando a gente, pode ser no grupo, quem tiver no grupo, ou pelo Instagram mesmo, a gente está respondendo lá frequentemente quem tem alguma dúvida. Ideias também podem ser mandadas nos comentários do YouTube, nas redes sociais do Instagram, do LinkedIn, que estão todas nos links no próprio YouTube, no canal do YouTube. Cada post vai estar com todas as informações. E também nos links de divulgação aí
pessoal, né? WhatsApp, tudo aí. Tudo Lembrando mais. para o pessoal que estamos no Spotify, nas plataformas de áudio Deezer. Spotify, o Deezer, o Anchor. Recentemente entramos para o Google Podcasts E Apple Podcast. e Apple Podcasts, Além do próprio YouTube. além do próprio YouTube, para quem quiser a experiência em imagem. Então, a gente fica por aqui, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês. E um abraço. Dúvidas, críticas, manda pra gente. Um abraço. Valeu! Até mais. Falou.